Muito boa noite a todas e todos. Estamos começando o segundo e último encontro do curso A Arte de Contar Histórias. Um curso curtinho, né? Esse é um curso. Normalmente os cursos da EL têm 4, 5 encontros. Esse foi um pouco menor, mas uma das explicações é porque nós já vamos ter mais adiante outros cursos do projeto que estão se iniciando, sem falar aqueles que já estão em andamento. Então a gente foi por uma questão de agenda. A gente fez um curso menor, o que não torna menos importante esse curso, pelo contrário, né? Até conversando com a Kelly, minha parceira em SME, a gente falou que tinha uma possibilidade grande, né, do curso ter mais encontros, inclusive, né, que tinham um conteúdo, discussões tinha de sobra, porque o tema, particularmente, eu gosto muito e fiquei muito feliz nas devolutivas de vocês de ver o quanto vocês também acharam bacana a proposta e o primeiro encontro. Agradeço demais. Mais uma vez, desculpa pelos imprevistos do primeiro encontro, mas foi muito legal, ao longo dessa semana, ver as mensagens de vocês no Classroom e mesmo no chat do encontro. Aquele primeiro encontro, eu tive um pouco de dificuldade de ler ao vivo as mensagens, né? Depois eu li no outro dia todas, né? Aquelas que eu passou batido, né? E o legal é que muitos comentários que apareceram ali são de questões que vamos falar no encontro de hoje, né? Às vezes, faltou falar desse tema. Opa, é que está no slide que está mais para frente. Então, que ótimo que teve essa sintonia, inclusive. E para começar o nosso encontro, hoje nós vamos falar depois sobre a atividade final, sobre retomar as atividades que já foram desenvolvidas no curso e falar do conteúdo da aula de hoje, óbvio, mas antes, com muito carinho, assim, um grande prazer para nós, eu recebo uma convidada para dar o início do encontro. Obviamente, estamos num curso sobre contação de histórias, então eu convidei uma querida parceira, que eu conheço já há alguns anos, professora que, quando eu conheci, à época ela era professor, eu conheci ela por causa de cursos da EL, antes de qualquer coisa, né? Antes da pandemia mesmo. Depois ela se tornou professora de sala de leitura em um MF da Dre Freguesia Brasilândia, na região da Zona Norte. E hoje em dia ela é formadora na Dre Pirituba Jaraguá. Ela realiza as formações da sala de leitura e do projeto AEL e dialoga muito com todas as outras áreas os componentes curriculares da DRE e, consequentemente, também com a educação infantil. E é uma professora que é contadora de histórias. Antes de eu começar apresentando, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar uma tela. Aqui, compartilhar, acho que vai aparecer para vocês. Ela é a Rita, né, a professora Rita de Cássia Fernandes de Souza. Ela tem uma página, eu vou colocar os links depois para vocês, tanto do YouTube dela como do Instagram, e ela tem uma página sobre contação de histórias, peneirando histórias, né? Então, ela já participou tempos atrás, né, de formações nossas também, nesse mesmo formato, inclusive online, realizando contação de histórias. Tivemos a Semana de Incentivo à Leitura esse ano também, ela participou. Então, é uma grande parceira. Ela é uma das grandes parceiras que a gente tem contadora de histórias, né? Depois vou até citar outros queridos amigos que nós temos. E aí, para hoje, eu a convidei para dar abertura para o encontro. Então, deixa eu voltar aqui. Então, como eu disse, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais das páginas dela e colocar aqui no chat. Mas então, para dar início, passo a bola para a Rita. Se é que ela está tudo ok, vamos testar microfones. Sim, tá. Vocês estão câmera. conseguindo me ouvir? Consigo. Não está aparecendo. Peraí, você está com a Como é câmera que eu aberta? faço para ficar com a tela cheia? Eu também não sei. Eu Agora, tô. peraí. Eu acho que eu consigo fixar você para todos. Deixa eu ver se eu Ah, consigo. tá. Destacar para todos. Pelo menos para mim aumentou a tela, né? Para Só que sua vocês câmera ainda não está aumentou? aparecendo, Rita. Sim, para mim também. Porque para mim tá aparecendo várias pessoas. Também está aparecendo. Ah, Aê! então tá bom. Então, Rita, agora é com você, minha querida. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Como o Samir me apresentou, eu me chamo Rita. Sou formadora de sala de leitura e ponto focal da EL também, aqui na DPJ. E eu vim da Dre Freguesia, na verdade, né? Eu sou lotada lá na MF Gilberto Dubas, lá eu era PSL. E foi lá que começou todo o meu trabalho com a contação de histórias, né? Eu comecei no teatro, na cultura popular,
E na pandemia eu abri esse canal chamado Peneirando Histórias, em homenagem ao canto da peneira, né? Porque a minha pesquisa na oralidade, justamente na questão da tradição oral, aproveitando que o Samir falou um pouco disso lá no outro encontro, né? Falou muito da tradição oral, da questão das histórias. Então, os cantos de trabalho vêm, né, em conjunto com essa questão da tradição oral. Então, eu faço uma homenagem aos cantos de trabalho, fazendo o canto da peneira, quando eu abro as minhas histórias lá no canal Peneirando Histórias, cada hora eu peneiro uma história diferente, e também tem uma proposta com os instrumentos musicais, né? Eu abro as histórias também com instrumentos de cada cultura, fazendo uma homenagem àquela cultura. E a história que eu vou apresentar para vocês hoje é uma história africana que se chama Unonile ou Unonilê, Todos Vocês. Isso. Ô, Então, Rita, oi, antes de começar, eu achei que era um problema meu, porque eu falei, a câmera não está aparecendo, mas aí o pessoal falou, está. Falei, então tá bom. Mas, de fato, para mim e para outros colegas aqui, não está aparecendo você na tela. será que Você está acontecendo? tenta fechar e abrir de novo sua câmera, por via das dúvidas. Vamos ver se... Fechar e abrir de novo? Vamos ver. Porque É, eu entrei no Teams com a câmera. Eita, deixa eu ver aqui. tá aparecendo só a sua foto, como se tivesse a câmera fechada mesmo. Eu vou abrir de novo. Opa! Aê! Então eu vou falar tudo de novo, porque senão a pessoa Não, perdeu. não. Não, deu tudo, deu, Não ó, foi precisa? ótimo, porque fica com a curiosidade. Isso faz parte da Então tá votação bom. também, né? Quem é a Rita que eles estão falando? Estamos ouvindo bem, Quem né? Agora, será? Quem será essa pessoa? manda ver, minha querida. Desculpa, Tá agora vai. certo, mas é isso, gente. Eu vou apresentar agora uma história para vocês, que está lá no canal Peneirando Histórias. É uma história africana que se chama Unonile ou Unonilê, Todos Vocês. Depois eu quero que vocês pensem que história ela faz referência. Então, em primeiro lugar, abram os ouvidos, que lá vem história. Depois de formar a terra, o Criador, todos os meses, reservava uma festa no céu para as aves, pois a Mãe Terra ainda era muito jovem e não havia árvores frutíferas suficientes para alimentar a todas. Ele também aproveitava a ocasião para agradecer às aves pelos seus lindos cantos. De noite. Também nesta época fora criada a tartaruga, com o casco muito duro e as pernas bem curtinhas, o que dificultava que o animal se locomovesse e conseguisse mais alimento. Todos os dias ela se queixava e dizia assim: Ai, se eu tivesse asas, tudo seria diferente. Minha vida seria bem mais fácil. Enquanto isso, no alto da copa das árvores, as aves se alimentavam de muitas e muitas frutas. E a nossa amiga aqui, tartaruga, tinha que se contentar com os restos de alimentos que caíam do bico delas. De tanto ouvirem a nossa amiga aqui, ó, tartaruga, reclamar, as aves resolveram se reunir. E cada uma resolveu doar uma pena para formar um lindo par de asas e assim ensinar o pobre réptil a voar. A partir daí, minha gente, a vida da tartaruga mudou. Ela voava de um lado para o outro, de um lado para o outro, do alto da copa das árvores. Mas ficava também, ó, zambando dos outros animais que não tinham asas. Sabe? Pois é, minha gente. A nossa amiga tartaruga ficou muito egoísta. Enquanto isso, as aves resolveram convidar a sua nova amiga voadora para a próxima festa no céu, reservada apenas aos animais que voavam. Egoísta e ingrata, a tartaruga tratou de pensar no que ela poderia comer do melhor da festa. Ela lançou para as aves que o céu era um lugar especial e que, portanto, deveria ser frequentado por pessoas especiais. Ela sugeriu para cada ave criar um nome diferente.
Quando chegou a vez dela, a tartaruga disse que o nome dela seria Unonile ou Unonilê. Todos vocês. As aves acharam aquele nome tão estranho, mas resolveram não reclamar. Quando chegaram lá no céu, assinaram com seus novos nomes. Um nome, minha gente, cada nome mais bonito que o outro. Lindos e lindos nomes. Sentaram-se à mesa. E nesse momento, a nossa amiga tartaruga perguntou para o criador para quem que era aquele banquete todo. E ele prontamente disse: para todos vocês. Já entenderam, né? Foi então que a nossa amiga tartaruga tratou de lembrar a cada uma dessas aves que estão aqui que o nome dela era todos vocês e que aquele banquete era só para ela. As nossas amigas aves ficaram tão desapontadas, tão tristes que foram tirando suas penas de volta. E a nossa amiga tartaruga não tinha mais como voltar para a terra. Foi nesse momento que ela se escondeu lá no cantinho do salão de festas. Mas ela foi encontrada. E adivinha o que aconteceu? Ela foi caindo terra abaixo. Ela foi caindo, 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 caindo. Beft! Quebrou em vários pedaços. A formiga e os seus filhotes acharam até que o pobre animal tinha morrido e começaram a remendar o casquinho da tartaruga. Passado algum tempo, ela começou a se mexer. Sim, ela estava viva. E é por isso que o casquinho da tartaruga, ele é todo remendado. Essa história se chama Unonile ou Unonilê, todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando achar. Aqui, achei. Ó, reagir aqui no. Porque no Meet a gente está acostumado, né? Achar fácil as reações. Aqui tem que procurar. Aí, que lindo. Gostaram, gente? Rita, agora fala um pouquinho, antes da gente entrar. Primeiro, agradecer mais uma vez, né? Antes de qualquer coisa. Super parceira, como sempre. O pessoal está elogiando. Você tá com acesso ao chat aqui, né? Mais ou menos. Como eu estou aberto aqui, tá aparecendo um pouquinho em Ah, cima. não. Mas depois você retoma, o pessoal Ah, comentando, muito linda obrigada, história. gente. Muito obrigada. Mas comenta um pouquinho dessa história e um pouquinho da sua trajetória como contadora de histórias. Sim, sim. Então, essa história, em primeiro lugar, não sei se vocês conhecem esse instrumento aqui. Esse instrumento que eu utilizo nessa história, ele se chama kalimba, é um instrumento africano. Que foi aquilo que eu falei para vocês lá no início. Toda história, quando eu vou contar, eu tenho uma preocupação em pesquisar o instrumento que faz alusão àquela cultura. Então, no nosso ofício de contador de histórias, existe muita pesquisa, que é aquilo que o Samir comentou, né? Que a mediação de leitura ela caminha lado a lado com a contação de histórias. A contação de histórias não é algo menor, que é uma discussão muito grande, né? Quando a gente vai contar histórias, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente memoriza um roteiro, a gente cria algo nosso. No meu caso, como eu tenho uma conexão muito grande, além das histórias, com os instrumentos musicais, né? Eu gosto de tocar percussão, pesquiso, né? Para mim, os instrumentos musicais é como se fossem brinquedos. Então, eu tenho uma conexão muito grande. E a calimba, essa calimba aqui, eu comprei essa calimba e eu já conhecia a história Unonilê, todos vocês, como professora de português. Até comentei com os PSLs da PJ. E aí essa história, por que eu contei ela para vocês em primeiro lugar? Porque foi a primeira história do meu canal, né? Foi a história que eu estreiei o meu canal, então eu tenho muito carinho por ela. Então eu olhei essa calimba e de repente eu percebi que essa calimba, ela virava uma tartaruga. Então, tem essa questão que eu queria falar com vocês um pouco, de como a gente pode ressignificar um objeto, ele pode ter uma função dentro da história, como essa calimba, que é um instrumento africano, e nesse momento ele se transforma num objeto cênico. Isso também é um elemento que a gente pode utilizar na contação de histórias. Existe um jeito certo para contar histórias? Não. Para mim, qualquer pessoa é contador de histórias. Todos nós somos contadores de histórias. Tira isso da cabeça de vocês. Ah, nossa, ou é muito bom, nossa, será que eu consigo fazer isso? Não, porque eu acho que cada um tem que criar a sua identidade.
eu criei a minha identidade a partir das minhas vivências, a partir daquilo que eu me interessava. Como eu me interessava pela musicalidade e pelas histórias, isso me cativou. Como eu me interessava pelos cantos de trabalho, porque eu escutava muito a minha mãe, as minhas tias, minhas avós cantarem os cantos de trabalho, e eu pesquiso a cultura popular, né, as manifestações, jongo, coco, maracatu, as manifestações afro-brasileiras. Então, isso para mim era algo muito inerente, né? Tanto que no canal tem essa história, que é uma história africana, tem histórias indígenas, tem um caos que eu escrevi, que é o caos do Saci, né? Porque vem das histórias da roça, que eu ouvia das minhas tias, e aí eu criei esse caos. E um bom caos tem que ter uma viola. Então eu pedi lá pro meu namorado me ensinar uns 3 acordes de viola, e fui lá e toquei, porque caos sem viola não é caos. Então eu quis fazer. Na calimba, por exemplo, não sei se vocês perceberam, eu vou tocar novamente só por curiosidade. Vamos ver se vocês conseguem identificar que música é essa. Conseguiram identificar essa música? É uma música africana. Ah, E aí? não, Ai, que ô, Rita, pena. o Tipo, som com o fica bem microfone. baixo e Deixa eu justamente colocar mais aqui perto, ó. e bem na hora o microfone abriu também, aí complicou mais ainda. Ah, então tá bom. Vamos lá, ó. Não dá Não, para ouvir não nada, dá para Pro. ouvir. Ai, que pena. É internet, gente, essas questões. Mas quando eu contei essa história, a gente colocou microfone, porque é isso, acontecem essas coisas. Mas depois, quando vocês forem assistir a história lá no canal, vocês vão perceber qual é a música. Mas eu já vou falar algo aqui, porque perde, né? Para vocês poderem entender toda a questão que eu pensei na hora de fazer essa história. Porque isso ajuda muito na pesquisa do contador. Então, Uhum. além de me inspirar na história, e me inspirar no objeto cênico para fazer essa história e pensar num instrumento musical relacionado àquela cultura, eu também pesquisei uma música. Então, uma música que eu tinha aprendido era o hino da África do Sul. Então, aqui nessa calimba, eu toco o hino da África do Sul, né? E aí eu começo a história, né? Então, é isso. O que eu queria trazer para vocês, fazendo uma conexão com aquilo que o Samir falou no último encontro, é como a tradição oral é potente. Né? Ela caminha lado a lado com a parte literária, com a parte erudita, né? Os cantadores, os contadores de histórias de várias culturas, eles têm muito a nos ensinar, né? Porque é colocado como algo menor e a gente tem que tirar desse lugar, né? Essa questão dos mestres também, dos mestres da cultura popular, que tem o ensinamento, que são os eternos brincantes, né? Esse pessoal que tem um lugar na cultura que não se perdeu, o lugar do brincar, algo que é inerente deles, né? E que faz parte da cultura, tem essa poeticidade, a parte dramática. Então, esses elementos todos também eu trouxe um pouco. A contação de histórias eu me encontrei nela, porque tem essa questão do teatro, da música. Não é teatro também, contação de histórias é uma coisa, teatro é outra. Né? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. O teatro infantil com a contação de histórias. A contação de histórias é uma outra coisa. Mas todos bebem da mesma fonte. Isso é importante a gente assinalar, né? Eu trouxe várias referências, né? Como eu vim do teatro, sou formada em letras, eu quis trazer esses elementos e a música. Então, digamos que eu me encontrei na contação de histórias, porque é um lugar que eu posso usar várias linguagens que eu gosto muito e fazer a diferença, que eu acho que é o mais importante. Quando eu vi que a partir dessas histórias eu conseguia fazer a diferença, né? Que eu trazia um pouco, sabe, um pouco desse encantamento, né? Que se perdeu tanto. Então, isso para mim me preencheu muito e eu achei que é um ofício muito grato que eu tenho. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu passei para o Samir aí, tem o meu canal. Se puder divulgar aí, Samir, o meu canal de histórias para o pessoal. Eu vou divulgar de novo aqui, ó, mais uma Aí vez. você abriu o Mas eu vou Instagram, pôr no tem o. Classroom, para quem é isso. Para quem não conseguir ver ao vivo agora, né? Porque o chat vai vindo várias mensagens, ele vai ficando para trás. Mas Sim, agora é vou ver o se YouTube. agora eu vou É, compartilhar isso. Eu vou mostrar o YouTube agora. Peraí, só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Peraí, peneirando histórias. Calma aí. Compartilhar, que eu dei uma travada. Agora vai. Ó, gente, eu vou mostrar aqui. Tá lá.
canal da Rita Penerano Histórias no YouTube, tá bom? Tem várias histórias, né? Aqui tá aparecendo até 3 em destaque: O Segredo do Anel, O Herói de Damião e A Lenda do João de Barro. Tá bom? E vou jogar novamente o link aqui no grupo. Peraí. Bom, permitir. Deixa eu parar. Rita, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Né, que privilégio, né, conhecer pessoas tão talentosas. A rede permite isso para nós, né? E a gente até deu uma atividade durante a semana passada, um formulário, né, para as pessoas falarem. Eu vou até mostrar as respostas de vocês daqui a pouco. E lá a gente perguntou: você é contador de história? Tem algum canal? E já teve outros professores que falaram: eu tenho, tô começando, tal. E é legal porque a gente pode trocar experiências. Um dos assuntos que a gente vai falar hoje é o quanto é importante para a formação do repertório, isso que você disse muito bem agora, conhecer outras pessoas, ouvir histórias, né, de outros contadores, ler muito, obviamente, né? Então, a formação do repertório é por várias vias, né? Então, como é importante essa troca entre nós, professores, né? Samira, eu só queria agradecer a todo mundo, né? Cheguei aqui, né, da Gped, vim para cá, arrumei o cenário todo, né? Como se fosse no canal para apresentar para vocês. A gente sabe que tem os problemas técnicos de internet, que é assim mesmo. Queria agradecer o Samira, meu formador, né? Era um grande amigo aí da El. Sempre quis ter a El na escola, uma professora que fazia muitos projetos, mas eu tinha todas as turmas da escola. Eu falava: Samira, ainda vou conseguir fazer uma El, vou conseguir, vamos lá. E aí cá estou como formadora, está sendo uma experiência muito grata. E eu queria falar uma coisa importante também para vocês, divulgando, lá que eu coloquei nos comentários. Eu vi que tinha uma pergunta que o Samir colocou, que era pessoas que vocês conhecem, que são contadores de Isso. histórias. Então, eu coloquei lá um evento que eu falei para o Samir: Samir, esse evento tinha que fazer uma parceria com a prefeitura, porque a gente está perdendo, porque é o Boca do Céu, né? Uhum. E isso, que a Regina Machado ela Isso. organiza, de 2 em 2 anos, é o Encontro Internacional dos Contadores de Histórias. Então, ano passado foi no Sesc Vila Mariana, e é um evento que é uma semana de imersão nos contadores de histórias. Mas não é só contadores de histórias do Brasil, não. Contadores de histórias da África, sabe, de vários países. Eles vêm para cá para participar desse seminário e a gente consegue beber da fonte, gente. É um grande aprendizado. Então, assim, fica a dica para vocês. Também outras maravilhosas que muitos colocaram nos comentários lá: Kelly Horaz, Ivani Magalhães, Simone Grande, que é das Meninas do Conto, Ana Lu Nacombi, enfim, todos, né? Lacombe, Ana Lu Nacombi, várias contadoras de histórias maravilhosas, enfim. Então, bebam lá da fonte. Se puderem se inscrever lá no canal, ajuda bastante, no Instagram também. Agora, como formadora, eu estou conseguindo acessar mais pessoas. E é isso. Muito obrigada. Ah, maravilha. E cuida com todo carinho das nossas AELs e das salas de leitura em PJ, viu, Rita? Maravilha, tá? Convites estão abertos também. Eu vou divulgar depois novamente lá no Classroom, né? Agora já conhece a Rita, cheguem junto nela. Maravilha. Então, gente, agora, aliás, é uma curiosidade. No primeiro encontro, a ideia era também, olha como ironia do destino, né? Eu ia convidar um outro professor que também é contador de histórias para fazer igual a Rita fez hoje, a abertura do encontro. Aí eu lembrei, ele é professor em EJA, aliás, ele assistiu a gravação da primeira aula, né? Mando até um abraço para ele, depois eu vou citá-lo nominalmente durante o encontro, né? Mas eu acabei lembrando que ele dava aula à noite para EJA, eu falei: nem vou fazer o convite, né? Chato, está em horário de aula, né? E aí mal sabia eu que ia ter todo aquele problema semana passada, né? Então, aquele errado que deu certo, né? Coitado, né? Imagina ser convidado e nem link para aula direito teve, né? Então, a Adriana colocando que tem contadores de história maravilhosos. Nós temos muitos contadores de história maravilhosos na nossa rede, e essa formação, de certa forma, visa, né, despertar para aqueles que ainda não são contadores de história, se conhecerem um pouco mais, conhecer mais um pouco dessa abordagem, valorizar essa linguagem, né, essa forma de mediação que é sem o livro, que é a contação de histórias. Bom, agora, gente, eu vou primeiro apresentar o material do encontro de hoje e depois eu vou retomar as questões das atividades do Classroom, tudo bem? Porque como tem gente que entra
durante a aula, né? Apesar que agora acho que já estamos todos aqui, mas eu vou, durante o encontro, falar sobre alguns informes das atividades, tá? Para não ter que ficar repetindo, porque às vezes a gente fala uma coisa, aí a pessoa entra um pouco depois, e aí vai perguntar novamente o que já foi dito. Então, como eu tinha dito no encontro passado, o primeiro encontro perdemos uma meia horinha ali, né? Mas eu trouxe alguns referenciais importantes, alguns referenciais teóricos, estudiosos sobre oralidade, sobre a tradição da contação de histórias, sobre memória, que são conceitos, que são linhas de pensamento que dialogam muito para a constituição do que a gente entende hoje como contação de histórias. Então, trouxe algumas dicas, né, para quem quer se aprofundar, e hoje, a Rita até citou, né, a professora Regina Machado, né, professora lá da ECA, da USP, professora emérita, né, livre docente, professora emérita lá da USP, e até citou, né, o evento que ela realiza a cada 2 anos. Eu ia comentar, a Rita já fez a prestação de serviços, e agradeço. Eu tinha deixado como uma das principais referências do curso um trecho de um livro dela, nós vamos retomar nesse encontro de hoje. E esse livro em especial, eu acho que contribui muito para professores de educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que pretendem trabalhar a contação de histórias, porque ela vai falar sobre os recursos, né? Como desenvolver os recursos para ser um contador de histórias. E aí, antes de qualquer coisa, eu vou ver se eu compartilho minha janela. Deixa eu ver. Aqui. Eu coloquei na semana passada, né, um formulário para vocês. Tivemos 159 respostas, quase todo mundo preencheu. Quem não preencheu ainda dá tempo, né? A gente pediu o nome para saber quem fez, né? E aí, tinha algumas perguntas objetivas mesmo para a gente conhecer um pouquinho mais vocês. Uma delas era, em suas práticas pedagógicas, atualmente ou nos anos anteriores, você costuma realizar contação de histórias sem o livro? Então, poucos responderam nunca, acho que foi uma. Aí, em seguida, com muita frequência, 18%, 31 pessoas responderam. Depois, raramente, 22%. Tenho mais familiaridade de leitura com o livro, mediação. Então, não é que não faz, mas prefere trabalhar com o livro. A mediação com o livro, se sente mais confortável. E eu vou falar sobre isso em seguida. Então, essa questão, né? Tenho mais familiaridade de leitura com o livro. E, eventualmente, foi a resposta mais dada, 34%. 35% responderam que eventualmente, né? Então, poucos responderam que nunca, alguns colocaram que eventualmente, raramente, alguns colocaram que tem mais familiaridade com o livro, e com muita frequência só 18%, o que comprova a importância de um curso como esse, né? Nós não tem tanta bibliografia sobre o tema, eu tinha falado até no encontro inicial. Na nossa rede, poucos materiais vão falar sobre contação de histórias, né? Então, me parecia que tinha uma demanda para a gente discutir e aprofundar a importância da contação de histórias, né? E eu acho que vocês têm demonstrado isso também no encontro, nesses 2 encontros, né? Caso não seja um contador de histórias, a outra pergunta, né? Com grande frequência, qual a maior dificuldade para realizar ações de contação de histórias? E aí, a que teve menos respostas foi não sei responder, não realizo práticas de contação, né? Que teve uma tendência igual à pergunta anterior, né? A dificuldade em elaborar uma adaptação de obras para a oralidade. Então, eu conheço o texto, mas não sei formas de adaptar esse texto para uma contação. O que seria mais relevante? E nós vamos falar sobre isso também no encontro de hoje. Escolha de um repertório literário que seja atrativo, é uma dificuldade apontada por 13%. Depois, tenho dificuldades no uso de adereços, figurinos, etc., 17%. E aí, é um dos mitos que a gente, né, vamos falar hoje também, que tem que cair mesmo da ideia da contação de histórias. Óbvio que muitas contações de histórias pode usar figurino, pode usar recursos cênicos, adereços, figurinos. A Rita deu um exemplo incrível aqui hoje, né? Como um instrumento musical se tornou no personagem central da história que ela contou. Foi um adereço de uma forma muito simples, que qualquer um poderia ter utilizado
usado esse recurso. Então, às vezes a gente cria essa imaginação de que o contador de história tem que ser aquele performático, que está com vários recursos, que sai um bichinho do bolso e usa uma peruca. Pode ser que sim. Se o contador se sente confortável usando esses recursos, e isso é significativo para a história, perfeito. Mas, muitas vezes, a pessoa remete que contação de história precisa desses recursos. Pelo contrário, às vezes até dispersa. Às vezes te rouba a cena e perde a essência da contação de história. Contação de história, o essencial é ter o contador lá. E um bom contador não precisa desses recursos, pode usá-los, mas não precisa para uma boa contação de histórias, né? Bom, em seguida, manter a atenção do público na história contada, isso é uma questão fundamental mesmo, nessa questão da concentração, numa era que as pessoas se dispersam com muita facilidade, né? Que a comunicação está se perdendo muito, obviamente que a contação de história também sente um pouco isso. Então, a questão de pensar o tempo de uma contação de história adequada, o tipo de público que vai para qual vai ser realizada, tudo isso contribui, né, nessa questão do tempo. É curioso que está mudando a porcentagem, porque tem gente que está respondendo agora, né? Mas o importante é vocês verem a tendência das respostas. E aí a resposta que teve, essa pergunta teve muito equilíbrio nas respostas, né? Teve 19% quase que falaram que não tem dificuldades, ótimo. E outra dificuldade que apareceu muita resposta é: sinto necessidade de construir uma identidade de contador ou contadora. E isso é muito legal, né? Porque não existe um padrão, não existe uma regra. Hoje muitos aqui conheceram o trabalho da professora Rita, outros professores, outras professoras têm outro perfil de contação de história, cada um vai criando o seu estilo, pelo seu repertório, pelas suas vivências, pelas suas leituras, de acordo com o público que vai ser trabalhado, né? Não existe uma regra, um padrão, um modelo. E isso que é legal a gente desconstruir também, né? Que existe N formas de realizar a contação de histórias. Aí a gente, como eu tinha dito, a gente pediu canal para quem tem, então depois a gente vai ter um banco de dados bem bacana, o DRE, telefone, e-mail, e aí, por fim, participa do projeto AEL. Muitos não participam, 71%, e 28,7% colocaram que sim. Então, essa é a hora de eu vender o peixe do projeto AEL. Esse é um curso que não está falando, obviamente, com muita profundidade do projeto, mas fica o convite para quem quiser conhecer mais. Eu vou colocar no Classroom, no encerramento do curso, mais informações do projeto. Eu tinha prometido que temos um canal do YouTube, não, um canal de comunicação no WhatsApp com professores de educação infantil, que é a Elzinha, um outro para professores de EMF, e a gente dividiu, não porque, né, queremos uma cisão mas é porque tem especificidades diferentes os professores que estão trabalhando o projeto na educação infantil, principalmente em EMEIs, mas temos experiências começando em centros de educação infantil também, e também as EMFs tem o Fundi 1, Fundi 2, ciclo interdisciplinar, ciclo de alfabetização, ciclo autoral. Cada realidade tem suas necessidades, suas adaptações, suas demandas, né? Então, por isso a gente tem diferentes canais. Então, quero agradecer por vocês terem respondido. Quem não respondeu ainda, dá tempo. Muito obrigado pelas respostas, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês e pensarmos em caminhos, possibilidades para até outras formações, inclusive. Bom, agora eu vou compartilhar o material do encontro de hoje. Espera aqui. Aqui. Compartilhar. No encontro passado, né, estou no slide 1, né? Eu parei, quando a gente estava falando do Ítalo Calvino, lá mais para frente ainda, deixa eu adiantar. Não, aqui. Opa, ó, já me antecipando coisas que eu vou falar. Legal, tinha parado no Ítalo Calvino, maravilha, né? Que eu até coloquei um capítulo do livro dele, né? 6 propostas para o próximo milênio, que ele vai falar muito dessa ideia da importância da imaginação para o próximo milênio. Isso ele escreveu no final do século XX. O quanto é importante a imaginação no século XXI. E precisamos mesmo disso, né? Vocês sabem o quanto é importante trabalhar com o imaginário. E a contação de história permite isso, né? Como poucas artes permitem, né, trabalhar tanto com a imaginação como a oralidade. A pessoa
elaborar mentalmente aquilo que o outro está comunicando, o outro está transmitindo. E aí, tínhamos passado 2 atividades para vocês no Google Sala de Aula. Tem até uma professora que perguntou, era pelos comentários mesmo? Isso. Era só colocar nos comentários as respostas de vocês. Não precisava escrever, enviar como anexo a atividade respondida. Quem fez assim, não tem problema. Mas o que a gente pediu para ser em comentário, para que os colegas pudessem ler uma resposta do outro. Ter uma troca, né? E tem respostas preciosíssimas nas 2 perguntas que a gente colocou. A atividade 1, né? Trazendo até um excerto do J. Borges, né? A gente perguntou quais eram as referências que vocês tinham. Alguns colocaram que, infelizmente, não tinham tantas referências como contação de histórias na infância. Óbvio, quando a gente fala essa geração atual está se perdendo um pouco a oralidade, isso vem nas décadas passadas também, é uma tendência de décadas, né? Então, alguns colocaram isso. Até interessante que alguns colocaram, olha, contação de história não, mas a partir do que o Borges colocou, eu tenho muitas lembranças disso, daquilo, de outras formas de oralidade que não a contação de história. Isso é bem interessante. Mas, vou colocar algumas tendências nas respostas, tá? Eu tentei ler todas, não vou dizer que eu li todas, porque teve gente que respondeu agora no finalzinho da tarde, então vou ter que ler de hoje para amanhã, nos próximos dias. Mas são 200 pessoas no curso, então, infelizmente, só não conseguimos responder em particular, né? Comentar, responder em particular para vocês nas respostas. Mas foi ótimo a participação de vocês. Alguns colocaram das referências de familiares, tios, avós, mãe, pai, vizinhos, cantando, na roda, na fogueira, pessoas que vêm do interior, né? Do interior ou de São Paulo ou de outro lugar do Brasil, né? Que a tradição oral ainda é muito mais forte, muito mais presente. Lembranças de causos. Uma referência que apareceu muito são pessoas que vieram do Nordeste, ou que a pessoa veio, o professor que veio de lá, ou que os seus familiares que vieram do Nordeste, né? E só reforça isso que eu falei, né? Do interior do Brasil, né? O quanto ainda é mais forte essa tradição oral. A referência com lendas, os cantos, pelas tradições religiosas, que tem muito isso, né? Não sei por que eu lembrei disso agora, né? Eu fui lendo algumas anotações, né? Tem uma música do Tim Maia, de mais de 50 anos atrás, né? O Dia do Santo Rei, né? Pensa, uma música de 50 anos atrás que ele falava que andava meio esquecido, né? A festa dos Santos Reis, né? Imagina, nas grandes cidades, há 50 anos atrás, já estava se perdendo essa tradição. Imagina hoje em dia, né? Mas no grande interior do Brasil, essas tradições religiosas são muito fortes ainda. E elas têm muito essa ideia do canto, da oralidade, né? Das tradições. Bom, e muitos professores colocaram também a referência do professor. A minha referência de contação de história é o professor, aí colocaram até nome dos professores, né? Professor João, professora Wanda, isso é muito legal, né? Ter essa memória afetiva de professores que inspiraram. E aí, a atividade 2, a gente pediu que vocês colocassem uma referência para vocês. Quando você fala contação de história, eu lembro disso, é isso que eu me lembro, né? Aí, alguns até retomaram, falaram, poxa, volto ao que eu coloquei da questão 1. O meu professor, ele era demais, né? Isso é muito legal, maravilha. Mas aí também apareceram, digamos assim, referências de contadores de histórias notórios, posso dizer assim, famosos, profissionais, que são do campo da contação de história, né? E aí, um que apareceu muito foi, só estou pondo algumas tendências, óbvio que tivemos muitas outras lá, né? A Ellen Helene, né, que é contadora de histórias, só que aí eu vou ter que corrigir metade do público aqui, viu? Que muitos colocaram que ela era do Castelo Rá-Tim-Bum, e na verdade ela era de outro programa que foi 3 anos antes, né? 4 anos antes foi ao ar na TV Cultura, que é o Rá-Tim-Bum, né? Que é o precursor do Castelo Rá-Tim-Bum, né? E então ela, entre outros, né? O Arthur Coll também, que era um ator que está aí até hoje também. Os dois estão vivos, né? Estão aí fazendo muita coisa legal. Os dois faziam contações de histórias entre os quadros do programa, né?
Aliás, o Rá-Tim-Bum era um programa que tinha muitas referências com contação de história. Até o pessoal lembrou muito, Senta que lá vem a história, né? Que sempre tinha as histórias que permeavam o programa, que era um programa dentro de um programa, né? Tinha essa metalinguagem ali presente no Rá-Tim-Bum. Eu vivi muito essa fase, então sou PhD em Rá-Tim-Bum, né? Poderia ficar muito tempo falando do programa aqui. Mas se a gente for pegar o próprio Castelo Rá-Tim-Bum, também tinha muita a personagem da Caipora, né, contando algumas lendas indígenas, né? Enfim, muita gente também lembrou do Bambalalão, que aí é um programa mais antigo, né, já dos anos 70 e 80 na TV Cultura, e lembrando da Gigi Nhanheri, da Silvana Teixeira, e muitos lembraram do grande João Alcaiabe também, né, que é uma grande referência, né, de contador de história negro, que trazia muito as tradições étnico-raciais nas suas contações. O Bambalalão. Aliás, uma das roteiristas do Bambalalão é uma grande escritora de literatura infanto-juvenil, que é a Rosana Rios. Né? Ela tá uma escritora que tem muito livro dela no nosso acervo da sala de leitura. Ela era uma das roteiristas do programa, né? Um baita programa da TV Cultura. O pessoal lembrou também, olha as referências de televisão, né? Também lembraram muito do Mundo da Lua, né? Que o personagem central, né? O Lucas Silva Silva, contava suas histórias no seu gravador, né? E aí ele entrava, olha a imaginação, estou até no slide da imaginação ainda, né? Porque ele criava uma ficção mesmo, né? O fato que acontecia na realidade da vida dele, brigou com a mãe. Aí ele criava uma história na qual a mãe dele sumiu. Minha mãe foi embora para sempre. Só que aí a história sempre acabava tendo alguns momentos de tensão ali. Era um roteiro muito interessante, né, do Flávio de Souza, outro grande escritor, muitos livros publicados, né, para crianças, para jovens, né, ator e roteirista, né, o Flávio de Souza, que agora está saindo uma nova versão do Mundo da Lua, né, sem o Lucas Silva original, né, o ator que fazia, mas com o Antônio Fagundes continua no elenco e outros, né. Inclusive o Flávio de Souza, que é o tio Dudu, né, continua no elenco. Bom, X-Tudo também apareceu, né, como programa lembrado por muitos aqui, né, tinha o quadro da Sherazade, né, contando as histórias, né, muito legal. Alguns lembraram, né, do Rolando Boldrin, que a gente citou rapidamente no encontro passado, né, um grande contador de causos, como a Inesita Barroso, outra, né. Alguns lembraram da referência do rádio, e no encontro passado a gente citou, né, até o pessoal, depois eu li no chat, o pessoal citando programas, né, como o do Afanásio, aqueles programas de jornalismo policial, né, que bem tensos, inclusive, mas que eles mexiam com a nossa imaginação de uma forma bem incrível. E sem falar outras referências, né? Programa, aquela hora romântica que tinha ao meio-dia nas rádios, né? Com histórias até com questões do sobrenaturais, né? Tinha muito nas rádios AM. Rádio AM era uma preciosidade que eu gostava muito, né? Essa interação do locutor com o público, né? Com o ouvinte, que as rádios FM, a maioria delas, né? Tem as rádios de telejornalismo, né, CBN, entre outras, a Band, etc., né? Tem as rádios que tocam mais músicas, pop, né, digamos assim, e tinha as rádios AM que tinham uma outra referência, uma outra relação com o público, né? As rádios populares, como a Rádio Globo, né, por décadas, né? Tinha uma relação que a oralidade era muito forte, né, muito presente. Isso eu estou pegando nas últimas décadas. Se a gente for voltar, né, nos anos 30, 40, 50, 60, tinha a radionovela, o esporte também era muito forte nas rádios, né? Uma lembrança que eu tive agora também, ele trabalha na Rádio Bandeirantes, né? O Milton Parron, ele é historiador e jornalista, né? Um radialista. Ele cuida do acervo da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo. E ele tem um programa toda semana na rádio que chama Memórias. Então ele conta a memória do rádio, sabe? Ele tem um arquivo precioso, né, de memória do rádio, e é disponível em podcast, né? Para quem gosta de história do rádio, é muito legal, né? O podcast do Milton Parron chamado Memórias, né? Sobre rádio. Outro que eu lembrei, tô vendo minhas anotações aqui, viu, gente? Foi muitas referências que apareceram. Citar a Ruth Rocha, né? Falando, nossa, uma escritora de mão cheia que me inspirou muito. E ela tem o Palavra Cantada musicou, né? Fez um disco em parceria com a Ruth Rocha, né?
intitulado Mil Pássaros, no qual a Ruth Rocha conta as histórias dela. Bom dia, todas as cores. Aí vai lá, ela conta a história. E depois eles criaram uma música para a história dela, né? Então, também é um disco dos anos 90, mas um LP, não, um CD que virou, hoje em dia está disponível nas plataformas, né? Que é muito legal para essa ideia de contação de histórias. Apareceu, por exemplo, o José Mauro Brandt, que é eu vou citá-lo daqui a pouco, a música Eu, do Palavra Cantada, né? Uma bela contação de histórias. O legal é isso, tem muitas músicas que são contação de histórias, né? Depois eu vou citar alguns exemplos, né? Vou dar um exemplo de um que não está nos slides, não está em material algum, que é o Dorival Caymmi. Ele tem uma obra pequena até, o Dorival Caymmi, mas ele trabalha muito a ideia da tradição na Bahia, né? A pessoa que mora na Bahia, na praia, um praieiro, os costumes locais, né? E ele eu tenho a sensação de muitas dessas músicas que parece uma pessoa sentada numa cadeira de balanço contando uma história para outra pessoa, né? Eu acho ele um bom exemplo nesse sentido. Apareceu também, eu não lembro quem foi que colocou, mas agradeço a pessoa que fez esse comentário, além do Ariano Suassuna também, que apareceu em algumas respostas, mas uma pessoa que citou o humorista, né, o ator humorista Paulo Vieira, né, da TV Globo, uma série que estreou essa semana na Globoplay, né, chamada Pablo e Luizão. Até fui ver, coloquei até para assistir depois, né, coloquei nos meus favoritos lá, porque sempre o Pablo, ele já tinha um quadro no Fantástico, né, se eu não estou enganado, no qual ele se espalhava pelo Brasil, cada semana ele ia para um lugar para ouvir histórias das pessoas, né, e isso virou agora uma série, né, chamada Pablo e Luizão. Sem contar, tem o do Porchat agora também, que história é essa, né? As pessoas estão começando a se ligar a importância de ouvir o outro, né? As vivências dos outros, né? E acho que isso tomara que seja uma tendência que perdure. Bom, agora, quero agradecer então de novo pelas atividades que vocês postaram. Vou parar. Deixa eu ver se eu consigo... meu mouse, agora sim. Eu vou só trazer algumas referências a mais. Quando eu citei Contos de Fadas no último encontro, faltou citar esse autor, eu coloquei agora, né? O Bruno Bettelem, ele é um grande especialista, né, na discussão sobre a importância dos contos de fadas, e ele tem esse livro que é muito interessante, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas, no qual ele vai dizer que esses contos, né, de tradições, exercem papel fundamental na construção da psique e na compreensão do mundo das crianças. Então, vão aparecer, tem uma tendência. Por que eles são maravilhosos e lidos há tanto tempo nessas histórias? Porque elas vão trabalhar termos emocionais, propor e realizar a fantasia, a brincadeira, a identificação e o conforto. Elas desenvolvem na criança a potência da imaginação. Então, essa é uma tese que vai aparecer muito forte nesse livro dele e só reforça o porquê que é importante a gente trazer essas referências dos contos de fadas. Teve uma época que a gente estava com aquela lógica de superproteção das crianças, nas quais quase que não se podia mais trabalhar os contos de fadas, né? E, felizmente, tem uma geração de escritores hoje em dia, uma geração nova de escritores, que estão sabendo ressignificar de uma forma muito interessante esses grandes personagens que aparecem nessas tradições dos contos, né? Bom, esse livro aqui, eu só vou mostrar rapidamente, ele está disponibilizado no material do curso, no Drive. Eu disponibilizei o arquivo inteiro dele, porque ele dá a possibilidade de atividades práticas de oralidade, né? O próprio nome já diz, né? Estou falando uma coisa meio óbvia. O livro da Cléo Busato, e ele traz tanto para educação infantil como para Fundi 1. Tem alguns que são mais voltados para Fundamental 1, mas eles ajudam muito na ideia de jogos literários, né, que desenvolvem a oralidade no trabalho com as crianças. Bom, voltando nessa ideia de referências, a gente falou muito de referências da TV Cultura, eu coloquei outras aqui. Tinha um programa que dá para encontrar no YouTube alguns episódios, né, que é o Lá Vem História. O Catalendas, outro também muito legal. Aqui estão os dois atores que eu citei, né, meu Deus, é que me foge o nome dele, o Arthur Cole e a Ellen Helene, né, aqui, ó. Por que ela foi muito citada por muitos cursistas, né, na atividade? Porque os dois, né, se você for ver até as imagens que eu coloquei aqui, né, eles contavam a história e usavam adereços, né, assim, pequenos, e olha, eu era criança nessa época, eu posso falar, eu adorava ver essa parte de contação de história deles, né,
porque eles sabiam trabalhar com muita simplicidade os adereços, né? E eram ótimos contadores. Mas, por exemplo, o sapo estava com a bola, e a bola caiu no rio. Aí tá o vasinho de água lá, a bola caiu no... É muito criativo o uso dos adereços por esses dois contadores, né? E a gente encontra vários episódios online também dessas contações de histórias deles. O Bambalalão foi citado aqui, né? Eu coloquei também uma imagem aqui de uma história em quadrinho. Não sei se quem vai lembrar dessa personagem do Maurício de Souza, mas ela é a avó Dita, que era a avó do Chico Bento, e ela aparece em muitas histórias para falar das tradições culturais. Né? Então ela vai falar sobre, por exemplo, a mula sem cabeça, e ela lá contava a história para o Chico Bento da mula sem cabeça. Ela aparece muito nas histórias do Maurício de Souza, nas histórias em quadrinhos, para trazer essa referência da oralidade, da experiência, da vivência, né, da familiar dele. Bambalalão, né, eu citei anteriormente, né, um programa incrível. E aí aqui eu vou deixar algumas dicas musicais também. Uma delas é essa primeira da esquerda aqui, para mim, da minha esquerda, né, que eu estou olhando, eu tenho um problema de espelhamento, não sei se é a direita de vocês, mas é a minha esquerda, que é o disco Brincadeiras de Roda, Histórias e Canções de Ninar, que é um disco que tem a narração da Elba Ramalho, é um disco de 83, um LP de 83, que hoje em dia é fácil de encontrar no YouTube, né? Ele não tem no Spotify, mas tem no YouTube facilmente. Com a narração da Elba Ramalho, e ele é cantado pela Solange Maria e pelo Antônio Carlos Nóbrega. Hoje em dia, que a gente conhece bem, que é o Antônio Nóbrega, que é um brincante incrível. Ele é de Pernambuco, né? Trabalhou muito tempo junto com a Ariano Suassuna, em projetos lá em Recife, né? Mas hoje em dia ele atua e trabalha em São Paulo, é um grande contador de histórias, um brincante, artista de mão cheia, do frevo, do maracatu. Ele transita por várias expressões musicais, né, na sua obra. E esse disco é uma preciosidade, né? Ele conta histórias, ele traz histórias de uma senhora portuguesa que na época já tinha quase 90 anos, e aí eles trazem as brincadeiras de roda, histórias, a partir dessa contação de história dessa senhora, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas outro que eu queria citar também é o José Mauro Bran, que apareceu em algumas citações de alguns cursistas, né? Esse disco dele é muito bom, né? Contos, Cantos e Acalantos, para essa ideia da tradição oral também, né? Das cantigas, dos contos, das referências do que a gente considera como folclore. Um disco também dos anos 90, muito bonito, premiado à época, né? E aí, aqui à direita, apareceu nas respostas de alguns também, e no chat na semana passada, né, a coleção Disquinho, que ela foi feita no final dos anos 50, nos anos 60, e foi musicada pelo João de Barro, né, o Braguinha, um grande músico brasileiro, né, que fazia muitas marchinhas de carnaval, e ele, por ter essa facilidade de fazer músicas que pegam, que colam, né, ele era um cara que fazia muitas marchinhas, ele conseguiu transformar algumas músicas em uma tradição que está até hoje, né, presente. Como, por exemplo, a da Chapeuzinho Vermelho, né? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Se tornou uma música quase universal, né, para quando a gente fala de Chapeuzinho Vermelho, graças a essa coleção, que teve várias reedições, né? Outras músicas, a música do Lobo Mal é muito conhecida, né? A da Baratinha, Quem Quer Casar com a Dona Baratinha. Então, ele tinha uma facilidade muito grande de colocar músicas em histórias, né? Então, uma coleção clássica que hoje em dia tem no Spotify, inclusive, eu fui curiar, né? Então, você encontra quase que todas essas histórias dessa coleção Disquinho. E aí, uma coleção que hoje em dia está um pouco esquecida é da coleção Taba, que ela é muito legal porque é dos anos 80, essa coleção de disquinhos, porque ele era uma coleção que vinha com o livro e dentro vinha um LP, né, um disquinho pequeno, com uma música de um grande artista da MPB, junto com a obra. Então vinha uma música de um artista junto com o livro. Aqui está em destaque um livro do grande Joel Rufino dos Santos, né, um maravilhoso escritor nosso, né? Morreu já faz uma década, né? Infelizmente está até um pouco esquecido, a gente tem que retomar, porque ele tem uma obra preciosa, o Joel Rufino dos Santos, né? E aí esse livro, Marinho Marinheiro,
livro do Joel Rufino dos Santos, com uma música do Gilberto Gil. Olha que luxo, né, que era essa coleção. E hoje em dia, eu tenho até, acho que o arquivo em PDF dessa coleção da Tábua. Se eu achar, eu até mando para vocês no Classroom depois. Mas no Spotify tem todas as músicas, né? Tem música do Tom Zé, Rita Lee, Alceu Valença, Chico Buarque. Cada livrinho vinha com uma música de um artista, né? Enfim. Ainda nessa questão de dicas, vou deixar só duas, né? Porque a atividade final vai muito nesse caminho também, de possibilidade de dicas, né? Um documentário do Eduardo Coutinho, né? O nosso grande documentarista, né? Que foi o Eduardo Coutinho, tem um filme dele chamado Jogo de Cena. Inclusive a Fernanda Torres, né? Que está super em alta, né? Depois do filme que ganhou o Oscar, ela é uma das atrizes que participa desse filme. O mote dele é pessoas comuns, entre aspas, né, pessoas transeuntes, né, que toparam, foram abordados por ele, toparam contar sua história de vida. E assim, você tem histórias muito ricas, muito marcantes nesse documentário. Ele está disponível na Netflix, né, mas é fácil achar também em outras plataformas. E aí, no meio da dinâmica, né, das contações de histórias, pessoas contando suas histórias de vida, também aparecem atores e atrizes que vão incorporar, de certa forma, essas histórias. Por isso que tem essa ideia de jogo de cena. Dialoga muito com a ideia do teatro também, esse filme. Para quem transita entre contação e teatro, esse filme é muito bom. E aí um outro, né, tem até o subtítulo ali, O Povo Aumenta, Mas Não Inventa. É um filme que eu gosto muito, que é o Narradores de Javé, um filme dos anos 90 aqui do Brasil, né, começo dos anos 2000, se eu não me engano, escrito pela Helena Café, que vai contar uma história de uma cidade que, pela especulação imobiliária, né? Imobiliária não, né? Era questão de, meu Deus, fugiu a palavra, questão ambiental, né? Das hidrelétricas, tinha a chance de desaparecer. E aí a população da cidade fala, não, a gente tem que tornar um patrimônio histórico nossa cidade. E aí fala, mas como? Fala, vamos escrever as nossas histórias, a história da nossa cidade. Aí o personagem central que está ali, ele é o escriba, né? E eles começam a tentar elaborar a história da cidade, os narradores de Javé. É um filme divertido, triste ao mesmo tempo, né? Pelas questões que ele vai trazendo, o que só reforça o quanto o nosso cinema nacional tem muita coisa boa. Eu só coloquei algumas dicas, né? Daríamos para colocar várias, porque a ideia, como eu disse, depois eu vou explicar rapidamente a atividade final, é que vocês também tragam algumas referências. Gente, deixa eu voltar aqui para o Teams e peço desculpa também que, olha, gente, quanta mensagem aqui, eu não estou conseguindo, como eu estou olhando para os slides, eu não estou conseguindo ler, mas tem uma pessoa com a mão levantada e peço desculpa se... A Renata, não sei se você está faz tempo com a mão levantada, mas peço desculpa, viu, Renata, que eu só estou olhando para os slides enquanto eu estou falando, mas se quiser pode falar, por favor. Nossa, eu tô até com cãibra já. Brincadeira. Deixa eu te falar. Você falou da Vó Dita, eu ia falar outra coisa, mas aí agora eu vou falar da Vó Dita. Você falou da Vó Dita, do Chico Bento, e eu já contei para você que eu tô fazendo o Cinemaço. E tô trazendo, né? Tô comemorando os 90 anos do Maurício com as crianças, e aí eu passei o Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que eu estou completamente apaixonada. Eu vi no cinema e logo pensei em trazer para as crianças. E assim, a participação da avó Dita e as crianças com as histórias folclóricas, assim, é maravilhoso, assim, encantador, é muito bacana. E acaba realmente trazendo toda a história de contação de histórias. Eu sou da época do Bambalalão, e até hoje eu uso como referência a musiquinha da Gigi, do Entrou por uma porta, saiu pela outra. Eu canto para as crianças pequenas antes de começar a história, então eles já sabem que é para fazer silêncio. Eu, assim, do que você perguntou de adereço, não consigo usar adereço e nem me acho uma boa contadora de histórias. Mas, assim, como eu trabalho com a escola toda, eu conto várias vezes o mesmo livro e acabo decorando. E você estava falando sobre também contos de fadas. O José Roberto Toreiro, eu estou lendo agora O João e os 10 Pés de Feijão. E é assim, é uma delícia, porque aí eu falo que não uso adereço, né? Mas uso algumas coisas. Estou levando grãos de feijão para a sala. Então, são 10 tipos, né?
Eu já tenho 2 tipinhos de feijão lá que a gente vai trabalhar, vai plantar. Mas, enfim, é tão legal porque as crianças já conhecem a história. Então, quando a gente começa a contar esses recontos, eles vão ajudando, eles vão interrompendo, aí eu deixo. Vamos contando juntos ali. E aí, quando chega na parte dos feijões, né? Ah, feijão preto, pá de Natal, né? Eles vão contando. E hoje eu fiz uma brincadeira com eles e eu não acreditei, assim, foi uma bobeira que eu falei para eles e foi muito bacana, assim, a reação das crianças, né? Tava falando em relação tinha um cesto do gigante, da roupa suja dele, né? E aí as crianças foram aumentando as coisas. Essa coleção do Toreiro é muito boa, né? Mas, enfim, eu tenho percebido com o tempo, né? Sobretudo com as crianças, porque eu sou professora de Fundo 2, que essa história de contar histórias, ela tá dentro da gente. Porque, assim, a gente já ouvia dos nossos avós, a gente ouvia da televisão, a gente conta história para as nossas... E a gente gosta de contar história, todo mundo conta. Só que quando as pessoas falam, contador de histórias, e usar adereço, e usar aquilo, a gente dá uma travada mesmo. Mas, enfim, a sala de aula e as crianças, eles são, assim, eles dão uma injeção de criatividade na gente que a gente não acredita, né? E bem, misturei todos os assuntos de uma vez, que você me deixou aqui com cãibra, mas, enfim, era isso que eu queria falar. Obrigada, Samir. Oh, não, imagina, obrigado, Renata. Não, e que legal que você foi retomando muitas coisas que foram faladas, e é uma pessoa que literalmente está com a mão na massa. A Renata sempre me manda as atividades que ela está realizando, as ideias que ela está desenvolvendo, isso é muito gostoso, e é uma professora de sala de leitura de mão cheia da nossa rede. E, gente, enquanto a Renata foi falando, né, ao mesmo tempo eu ia ouvindo, aliás, ela citou até o Toreiro, essa ideia da intertextualidade, né, quando a gente falou de contos de fadas, né? Hoje em dia, o Toreiro é um dos exemplos, né? Quanto tem histórias que são reelaboradas e ganham novos significados, com um quê de humor também. Olha, eu fui lendo também muitas coisas que vocês foram colocando. Não vou conseguir terminar de lê-los agora, mas depois, amanhã já tem esse dever de casa de, inclusive, se ficar alguma pergunta em aberto por eu não ter visto, depois eu retomar, tá bom? Bom, eu vou continuar aqui rapidamente. Eu tinha parado nesse slide, na verdade, né, da Bia Bedran, que eu coloquei aquelas referências, né, que eu queria ter colocado e esqueci e depois retomei. A Bia Bedran é uma grande contadora de história, cantora, tem disco lançado, e ela também produz muito academicamente, né? Ela produz, e esse é um livro dela, né, que chama Arte de Cantar e Contar Histórias, Narrativas Orais e Processos Criativos, um livro bem bacana. Aí eu coloquei uma citação nesse livro, eu parei aqui, né, quando eu falei que ela ia discutir a ideia de ancestralidade, né, e aí foi que eu falei, gente, agora, mas acabou o horário, e, bom, sobre isso, sobre essa ideia de ancestralidade, vou passar rapidamente, até já usei em uma outra formação, teve professores que comentaram, né, poxa, tá faltando falar do griot, tava nos slides, né? Esse slide já estava prontinho, mas isso aqui vinha mais adiante, né, mas antes de falar propriamente do griot, é interessante, como eu trouxe até a avó Dita, essa referência que se tem muito, e isso apareceu um pouco nas respostas de vocês, porque é uma tradição do nosso país. Se a gente for olhar a nossa história, a Constituição, a forma como foi constituído o nosso país, a migração de um país rural para um país urbano, né? Mas, se a gente for pegar as tradições, né, a Constituição mais rural, da lógica de Casagrande Senzala, inclusive, né, que nosso país foi forjado, espoliado daquela forma, duas referências que aparecem muito é a ideia do pai João, ou preto velho, e a mãe preta, né, que são a referência de contador de história para boa parte do que se formou de uma elite cultural nossa. Então, se a gente for pegar... Vou dar um exemplo de uma escritora que eu adoro, que eu citei no encontro anterior, que foi a Cecília Meirelles. Se a gente for pegar aquele livro que eu citei mesmo dela e outras obras dela, né, ela tem um livro chamado Olhinhos de Gato, no qual ela remete às memórias de infância dela. Então, a referência que ela tinha de uma, digamos, uma ama que ela tinha, né, uma mãe preta que ela tinha que contava histórias para ela, isso era muito presente, né? Porque
os países de matriz africana, né, principalmente os países que vieram, né, os povos que vieram escravizados para o Brasil à força na diáspora, eles tinham muito essa tradição da oralidade e da transmissão pela contação, pelas vivências, né? E eu usei essa imagem do preto velho aqui, né? Porque eu falei, quando vocês olham essa imagem, que personagem que vocês lembram da literatura, né? E aí apareceu num curso anterior, né? Na hora, foi instantâneo, né? Meu Deus, agora me fugiu o nome dele, né? O tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí fala, quando a gente tem uma referência de Mãe Preta, quem que vocês lembram, né? Uma referência na literatura? Aparece Tia Anastácia. Obviamente a gente sabe a forma caricata, racista, estereotipada que vai aparecer em boa parte da obra do Monteiro Lobato, os personagens negros, principalmente pela constituição da personagem Emília, né? Emília era a personagem que ridicularizava a tia Anastácia em muitos momentos na narração do Monteiro Lobato, né? Mas, por exemplo, uma curiosidade que eu contei num curso anterior, né, que o tio Barnabé só vai aparecer em um livro do Monteiro Lobato, né? Daí, como a gente vê a série na televisão, a versão que a Tatiana Belink fez, as versões posteriores, o tio Barnabé virou um personagem constante nas histórias, né? Só que ele só vai aparecer no livro O Saci. É o único livro do Monteiro Lobato que tem o tio Barnabé. E é um livro muito interessante para ser lido pelas tradições do folclore que ele vai... Porque o Monteiro Lobato era um cara que pesquisava muito, né? A cultura popular e tal. E a sabedoria que o tio Barnabé demonstra naquele livro, né? As vivências dele, a forma como ele é descrito, é bem interessante nessa sabedoria dele, né? Mas esses são um exemplo apenas. Esse livro aqui, ó, Contos da Mãe Preta, né? Isso aqui é uma outra obra literária. Bom, o pessoal citou no encontro passado, né? E uma coisa interessante é que essa oralidade são histórias que estavam à margem da escola, né? Essa sabedoria milenar, essas tradições, elas não eram trabalhadas na escola. As aulas de leitura e literatura, elas tinham uma outra feição que não essa tradição oral que está presente, né, muito por essa sabedoria milenar dessa população brasileira. Bom, aí alguns livros, né, que tem essa referência, né, para além do Monteiro Lobato, né? Então tá aqui o próprio José Lins do Rego, Luiz Jardim, Oswaldo Orico, são clássicos, né? A história da tia, tem um livro do Monteiro Lobato que chama Histórias da Tia Anastácia, que também mostra que ela tinha uma sabedoria muito grande, só que ao mesmo tempo esse livro é muito problemático porque a Emília vai ridicularizando em alguns momentos. Você não sabe contar história, ela é de outra forma, tal, né? Não, na verdade o Hans Christian Andersen ele conta melhor isso, né? Então tem um problema sério ali, né, de diminuir a narrativa oral da versão dos fatos da tia Anastácia, né? Mas agora voltando na ideia, na questão do griot, eu pulei o slide, nem li, né? Griot é quem preserva o conhecimento e transmite oralmente, de geração em geração, seja por meio de poemas, canções ou histórias. São guardiões da cultura, das tradições e costumes. Foram os griots que permitiram a conservação das tradições africanas diante da proibição da prática das mesmas pelo domínio impositivo do colonialismo. Então, de certa forma, apesar da forma caricata que vai aparecer nas obras do Monteiro Lobato, ele, de certa forma, vai descrever uma coisa que era real no Brasil, naquele Brasil ainda rural, né? Tanto que era no sítio que as histórias passavam, né? Do Brasil do começo do século XX, e aí a gente pode pegar o século XIX, inclusive, também, né? Que são essas tradições, né? Isso vai aparecer também na cultura de outras formas de expressão, como a própria criação do samba, né? A oralidade, né? Dos cantos de terreiro. Então, isso vai aparecer muito nas tradições afros no Brasil. Bom, um livro muito legal que chegou nas MFs, esse só chegou nas MFs, a trilogia Jeremias, do Jefferson Costa e do Rafael Calça, né? Então era uma trilogia, né? Jeremias Pele, Jeremias Alma e Jeremias Estrela. Eu trouxe aqui um pedaço do Jeremias Alma, que é o segundo dessa trilogia, no qual o Jeremias ele vai ser referenciado como um griot.
olha, o livro é muito lindo, né? Os 3 livros são muito bonitos, muito fortes, muito necessários, mas o segundo, em especial, vai discutir o que é o griot. Então, quem ainda não leu, porque está nas escolas, tem vários exemplares, é muito bonito, e ele reforça a importância da contação de histórias, porque o personagem Jeremias vai se descobrindo, e ele vai se descobrir como um contador de histórias. Então, isso aqui é muito forte. E esse livro aqui, até com o livro, com as páginas voando, né? É muito, muito bonito mesmo. Eu queria... É que eu estou com um problema no meu slide, que eu não sei se eu... deixa eu tentar aumentar a tela. Eu não sei se aumenta para mim, se vai aumentar para vocês também, né? Vai, tá. Estava tendo uma atividade, né? E aí ela vai falar: não é à toa que vocês estão aqui hoje. Essa é a noite do griot. Griot é um compromisso, um trabalho, uma missão. A África é o berço do mundo. Lá os griots carregavam as histórias. Todos os povos. Tem que. Aí, agora sim. Carregava todas as histórias de todos os povos e as passava adiante, para que todos soubessem quem eram. Aí o Jeremias está ali na plateia, né? Porque as histórias são a alma do mundo. Mas algo aconteceu. Eu tô apanhando aqui do slide, do PDF. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Muitas histórias dos nossos ancestrais e dos ancestrais dessa terra foram roubadas por pessoas más, jogadas no fundo do mar ou enterradas onde é muito quente ou muito frio para serem tocadas. As pessoas que viveram as histórias ou se lembravam delas eram perseguidas, caladas, e a cada geração foram esquecendo quem eram, até acharem que não eram nada. Por isso, precisamos de novas. Peraí. Novas histórias. Não. Muitas histórias são. Não. Até acharam que não eram nada. Muitas dessas histórias são impossíveis de encontrar, por mais que se procure. Por isso, precisamos de novas. Novas histórias para serem dadas de presente a todos que foram roubados. O que eu vou contar aconteceu muito, muito perto daqui, muito tempo atrás. Então, isso aqui que os autores vão trazer, o Calça e o Jefferson. Deixa eu ter, meu Deus, eu me atrapalho todo com essa questão dos slides. Agora, deixa eu diminuir aqui. Pronto. O que eles vão trazer nesse livro, né, mostra o quanto se está se perdendo dessa preservação das tradições e o quanto precisa se retomar a importância do contador de histórias, e o Jeremias vai se tornando um griot, essa pessoa que preserva e que transmite a contação de histórias, né? Isso é muito bonito. Aí, sobre o tema, tem a Maria Antonieta Antonassi, professora da USP, né, ela tem um livro muito legal chamado Memórias Ancoradas em Corpos Negros. Nesse livro, gente, não estou achando o recurso de... agora sim. Ela coloca alguns capítulos neles, no qual ela vai mostrando as tradições da oralidade, os corpos negros desafiando as verdades. Ela até faz uma discussão crítica sobre a obra do Câmara Cascudo. Ela vai trazer a ideia de memória negra em diáspora e a ideia da decolonialidade de corpos e saberes. É um livro muito bacana para essa ideia de memórias dentro dessa perspectiva de pensarmos a nossa tradição da população negra brasileira. E aí, outra autora, que já apareceu no encontro passado pela citação de alguns, né, é a Leda Maria Martins. Ela tem um livro chamado Afrografia, já é um clássico esse livro, né, Afrografias da Memória, o subtítulo, né, O Reinado do Rosário do Jatobá. Então, ela vai trazer essa tradição, e aí ela cria um conceito, né, que é a oralitura da memória, né? O que ela vai dizer com isso, né? Essa ideia de oralitura, né? É legal, esse jogo de palavras é muito bonito, né? Então, a literatura pela oralidade. E aí, o que ela vai dizer? Que a oralitura é um sistema de conhecimento, né? Então, reforçando essa ideia dos griots, da tradição oral, mas que ele também é uma performance. E isso a gente vai discutir mais adiante. Bom, eu vou passar rapidamente, porque eu quero ainda... Agora que eu vi que tem 40 minutos de aula, né? Uma discussão que estava na proposta é discutir a ideia da crise da narração na sociedade contemporânea. Meu
Deus do céu, como eu diminuo esse... Espera aí, gente. Samir, pode só falar uma coisa? Por favor, Paula, conheço sua voz. Não sei, eu sei que é você É, pela voz. é, na Agora questão do sim. feminino, eu não sei se você já falou sobre isso, que às vezes a gente se perde, entra, sai. Existe uma fala também que até nessas tradições, nessas leituras europeias, eram as mulheres, as lavadeiras que traziam e os homens que ficaram compilando os folcloristas e eles que ganharam, entre aspas, a fama. Parece que uns livros antigos, até dos irmãos Grimm, eles até citam uma ou outra, mas eles ouviam delas e eles que ficaram com Hans e tudo, eles que ficaram com o nome ali, né, nessa cultura também machista, né? E Obrigada, sabe, Samir. esse comentário foi muito bom. Aliás, eu citei muito rapidamente quando eu falei a gênese do samba, né? A gente discutiu o ano retrasado, quando teve um curso sobre o tema, como personagens como, por exemplo, a Tia Ciata, que a gente não tem documentação sobre ela, apesar da gente saber que ela era uma grande liderança, uma pessoa que organizava os movimentos culturais, que era uma pessoa que dialogava com o Estado repressor, inclusive, né? Ela e outras figuras, a gente não tem muita documentação, não tem história, e os homens ficaram conhecidos como os criadores do samba, né? Essa lógica patriarcal, infelizmente, está presente nas relações sociais, historicamente, e isso vai aparecer na ideia das tradições orais e em outras expressões culturais também. Muito bom, Paula. Bom, gente, eu tinha falado, a gente deixou um capítulo do Walter Benjamin também como leitura complementar desse livro, né? Magia, Técnica, Arte Política, no qual tem um artigo chamado O Narrador, no qual o Walter Benjamin pegou muito a Primeira Guerra Mundial, né? E os efeitos da Primeira Guerra Mundial foram muito chocantes, né, para as relações humanas. Então, ele vai detectar isso já nos anos 30, quase 100 anos atrás, né, que a experiência de narrar estava entrando em extinção, né, que a gente estava perdendo essa tradição na nossa sociedade. E aí ele vai colocar alguns motivos, né, que vão explicar o porquê que estava se perdendo essa ideia de experiência, que é um conceito que ele traz muito, né, e ele vai reforçar o quanto é importante trabalhar a escuta para que as experiências não se percam, né? Ó, a experiência que... A citação abaixo, né? A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte que recorreram todos os narradores. E entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Isso é incrível, que ele vai colocar o quanto que as melhores histórias são aquelas construídas originalmente pelos grandes narradores anônimos, né? Então, o quanto a tradição humana vai ganhando corpo e se tornam histórias em papel, em livros, né? Então, essa ideia de ouvir, de dar conselho, da sabedoria. Metade da... Aí tem um excerto desse livro, desse artigo dele sobre o narrador, né? Metade da arte narrativa está em evitar explicações. A narrativa perdura por si só, né? Não significa que não pode ter conversa, não pode ter roda de escuta, mas o essencial da narrativa, ele prescinde de uma boa narrativa e ponto final, né? Aí já, isso o Walter Benjamin escreveu há quase 100 anos atrás, como eu disse, nos anos 30. Um autor contemporâneo também vai discutir essa questão da crise da narração, é o sul-coreano Byung-Chul Han. Aliás, tem muito livro dele publicado pela editora Vozes, né? Ele é um autor que tem uma obra muito grande, né? Assim, ele produz muito, né? E é um autor crítico, né? Do que está acontecendo com a sociedade contemporânea, em várias discussões, em vários temas, né? Um deles a gente trabalha muito na EL, que é a ideia dos rituais que estão se perdendo, né? E como uma academia permite os rituais como uma forma de experiência, de contato humano, de troca de conhecimentos, de sabedorias, né? Ele vai colocar, obviamente, é um autor que escreveu esse livro faz 3, 4 anos atrás, né? A crise da narração, que a tela digital, né? A era dos smartphones, né? Isola as pessoas na forma de consumidores, não forma uma comunidade, né? Perde-se a vinculação, né, sem a narração. Então, ele, dialogando muito, inclusive, com o Benjamin, né, a ideia da narração como experiência, ela é diferente da informação.
Não que a informação não seja importante, mas a narração vai muito além de transmitir uma informação para outra pessoa, né? De uma comunicação objetiva. Porque as histórias conectam as pessoas umas às outras, na medida que fomentam a capacidade de empatia, que, aliás, é uma discussão muito recente, né? Tem um best-seller, né? Até saiu uma matéria no Fantástico ontem, né? O livro A Geração Ansiosa, né? Que o autor, né? Que o neurocientista lá, que está discutindo muito o quanto a gente precisa ressignificar essa era digital, a era das redes sociais, as crianças tendo acesso com de uma forma muito precoce com esse mundo, né? E o que está se perdendo com isso. Essa é uma discussão muito contemporânea. Essa geração está vivendo algo que nós não vivemos na nossa infância, né? Essa falta de empatia, de comunidade. A perda da empatia na era do smartphone é um sinal eloquente de que ele não é um meio de narração. Seu próprio dispositivo técnico dificulta a narração de histórias. O ato de digitar ou deslizar não é um gesto narrativo. Então, ele vai muito para essa ideia da lógica de consumo, dos likes. Óbvio que dá para se usar, é possível. Temos inúmeros educadores que vão trazer o potencial dos recursos digitais, né? A gente não somos anacrônicos e achar que temos que queimar tudo e começar do zero, né? A gente não vai voltar ao mundo que era em outras épocas, mas a questão é o que a educação está discutindo hoje em dia, né? Que é o uso desenfreado desses recursos e sem o potencial que ele poderia ser usado, né? A narração permite o mistério e o encantamento. Bom, finalizar essa discussão, né, também que eu queria passar rapidamente da crise da narrativa, né, e o porquê que é importante a contação de histórias. Vamos discutir um pouquinho a ideia de recursos internos, elementos exteriores e a importância da escuta. Então, a Regina Machado, principalmente, é uma autora que vai falar muito dos recursos internos e os recursos externos para desenvolver a arte de contar histórias, né? Sobre a escuta, eu coloquei como leitura complementar uma crônica do Rubem Alves, o título da crônica é Ouvir para Aprender. Então, é um texto que até sugiro, quem quiser, leva para a GEIF na escola, quem for CFE, ou então o professor sugira, né, a leitura, porque é um texto que acho que dialoga muito com o nosso fazer no dia a dia na escola, né, ele vai falar da arte da escutatória, o Rubem Alves, nessa crônica. É uma crônica muito bacana, está lá no nosso Drive com o material do curso. Bom, para isso, né, essa coisa dos elementos externos e internos, o essencial, né, até a Renata retomou essa discussão, né, da questão dos adereços, dos recursos que podem ser utilizados. O essencial, gente, é a corporeidade e a voz. E isso aqui acho que todo mundo tem, né? Então, cada um da sua forma, cada um tem sua voz, tem o seu corpo, seus tiques, seus jeitos, sua personalidade. E isso que torna a contação encantadora. Cada um vai fazer de uma forma, a sua maneira, e pode ampliando, desenvolvendo, melhorando, aperfeiçoando, né? Com outras referências, com outras referências, diálogos, etc. Um autor que vai discutir bastante a ideia de corporeidade é o Paul Zumthor. Ele tem um livro chamado Performance, Recepção e Leitura. Nesse livro, ele vai discutir a importância de se desenvolver a performance. Eu vou pular, peço desculpa, né, o slide por causa do tempo, né, mas ele vai trazer, né, nesse excerto que eu trago, a importância da concisão e da reiteração na forma da gente se expressar. Isso vale para a contação de história, vale para o teatro, vale para dar aula, né? Desenvolver um conteúdo, né? Ministrar um conteúdo, ser um mediador, né? A performance está presente, pode estar presente na forma como a gente usa o nosso corpo, né? Como a gente usa a nossa voz? Como a gente se dispõe, ocupa os espaços, né? São questões que não são pequenas, são muito importantes, né? Bom, ele vai colocar alguns recursos utilizados pelo narrador oral. Quais são? Os principais, óbvio, né? Recursos utilizados. Um deles, adaptabilidade às circunstâncias. Então, a gente tem que pensar no tempo, no espaço. Por exemplo, a Rita, você acha que ela não pensou no tempo que ela teria aqui? O espaço, que é um espaço digital.
quais recursos utilizar, né? Então, se adaptar às circunstâncias. Cada situação é única, né? A teatralidade é interessante, né? Teatro tem a sua linguagem muito própria, a contação de história tem a sua perspectiva própria, mas tem um diálogo entre os dois, né? Então, entra essa ideia de teatralidade, que tem alguns elementos que vão estar presentes nos dois. A tonalidade, a forma de brincar com as palavras, né? A Rita usou muito essa entonação em alguns momentos na fala dela, né? Recursos enfáticos, isso, todos esses tópicos vão aparecer no trabalho cênico também, né? Uso de alegorias, a linguagem gestual, que são os movimentos, a expressão facial, os olhares, as gesticulações. Olha o corpóreo que o Paul Zumthor traz, né? Presente, né? Movimentos, expressões faciais, olhar, gesticulações. E isso a gente vai desenvolvendo. Por isso que é legal a gente assistir outros contadores de histórias, para pegar referências, né? E aí, o que é essa ideia de concisão, né? A linguagem enxuta, clara, que seja evidente, direta, sem teatralidade excessiva. Porque o contador de história vai usar muito da linguagem teatral, mas não é não é o teatro, ele não vai fazer uma encenação, né? Ele vai beber da fonte de muitos elementos da teatralidade. E o Paul Zumthor é um autor que é uma importante referência, que dialoga muito com o teatro e com a contação de histórias, né? Bom, a importância da audição, né? O que a gente entende nessa ideia de audição? A audição física, né? Percepção sensorial dos estímulos externos do ambiente onde vai ser realizada essa contação. A audição mental, que o que é? A audição interior, o trabalho da mente, a apresentação da experiência sensorial imaginada. Isso que é interessante, né? Quando a gente fala da ideia da imaginação, o contador de história vai trabalhar com a imaginação do seu público, mas ele também vai construir uma imaginação interna na sua elaboração da sua contação de histórias. Se isso não é incrível, eu não sei o que é, né? Então, é muito gostoso essa experiência da contação de histórias. Sons, né? A sonoridade dos espaços, e pensar na ideia, vamos discutir muito, inclusive, na lógica da educação infantil, mas perpassa a IMEF também, né? A ideia do cuidar e do educar, né? A forma como a gente trabalha é uma forma de acalanto, de acolhimento para aquele nosso público, né? É uma forma de cuidar e educar também a forma da narrativa, da oralidade que a gente desenvolve com as crianças, né? Isso não só na contação de histórias, óbvio, né? Bom, então, sendo dito, né, a linguagem falada é um ato interpretativo, o Paul Zumthor vai trazer essa tese, né, e a palavra, inclusive o silêncio, ela está presente nesse jogo que vai se formando, né, nessa corporeidade da contação. Bom, aqui eu tinha, curioso que eu já tinha feito esse slide antes de trazer, né, o Ratimbun, né, no slide anterior, né? O uso de recursos visuais, eles, voltando, né? Só reforçando, porque às vezes pode ficar que a gente está rechaçando, né? O fundamental é a voz, o corpo, o sujeito, a vontade, o encantamento, mas óbvio que trabalhar recursos visuais pode. A Rita usou alguns recursos visuais, inclusive o fundo, que ela pensou nisso. Tudo isso é estética também, né? E a gente vai aprimorando, as ideias vão surgindo de uma contação para outra, a gente vai trazendo outras referências, né? E aqui alguns exemplos, né? Como objetos antigos, uso de coisas domésticas, coisas de escritório. Aqui é um belo exemplo. Aqui era uma história da teia da aranha. Eu lembro é engraçado que só de ver as fotos assim, eu já lembro das histórias do Ratimbun. Eu vou lembrando de todas, né? Bom, formas de apresentação das histórias. Um clássico, esse aqui é um clássico, gente, sobre o tema, é a Beth Coelho. Ela tem um livro chamado, dos anos 80, esse livro, Contar Histórias, uma arte sem idade. Ela vai dizer nesse livro que o narrador deve estar consciente de que é importante. Oi? Desculpa, é que você parou de apresentar. Opa, obrigado. Não sei quem falou, Elisângela. Obrigado, Elisângela. Deixa eu voltar. Gente, desculpa se eu estou correndo, mas
Tá acabando os slides, viu? Peraí. Aí. Então, esse livro, agora voltou. Ó. Esse livro que está aqui na tela é um livro da Beth Coelho, né? Contar Histórias, uma Arte Sem Idade. Ela diz assim, ó, que o narrador deve estar consciente de que, que o importante é a história. Ele apenas conta o que aconteceu, emprestando vivacidade à narrativa, cuidando de escolher bem o texto e recriando na linguagem oral, sem as limitações impostas pela escrita. Então, olha que interessante, né? Então, assim, o essencial é a história. Por isso que quando eu falei daquela coisa do adereço, às vezes a pessoa quer roubar a cena, ele quer fazer uma coisa performática, às vezes a criança vai rir, vai achar engraçado, mas daqui a pouco não está nem prestando atenção mais na história, né? Então, a oralidade é o fundamental, né, na contação de histórias. E o equilíbrio vai sendo encontrado. Aqueles contadores de história que estão de longa data, a Paula aqui, que quase agora falou, né, é uma pessoa que conta história há muito tempo, uma grande contadora de história, Paula Pagu, né, grande parceira, formadora que dá curso também, né, dentro do tema. E aí ela dá o curso mão na massa mesmo, né? Isso aqui eu estou trazendo alguns elementos mais de contextualização. Mas, por exemplo, ela é um grande exemplo nesse sentido, né? Que já tem quanto tempo de trajetória e vai sempre se reinventando. Isso que é o gostoso, né? Não tem uma regra, uma receitinha e sempre você vai fazer igual. Você vai trazendo outras possibilidades, né? E vai se recriando. Isso que é legal. A história é que sugere o melhor recurso de apresentação e sugere, inclusive, as interferências feitas por quem a conta. Então, o contador de histórias vai, a partir do seu repertório que você vai vasculhando, olha, esse livro aqui dá para eu contar da minha forma. Eu vou mostrar o livro para todo mundo, ó, me inspirei nesse livro aqui da Ruth Rocha, mas eu vou contar da minha forma essa história. Né? Essa história dos irmãos Grimm, eu vou contar da minha forma. Né? Então, obviamente, né, o repertório que o contador escolheu vai interferir na forma da contação. Bom, a Beth Coelho vai colocar algumas sugestões, né? A escolha da história, o estudo da história, e isso é interessante. Não é necessário decorá-la, porque às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu não tenho uma boa memória para isso. Não é necessário decorá-la. Óbvio que você não vai descaracterizar a história, você vai reelaborá-la, mas é possível você adaptar alguns trechos da história. Então, ó, estudar uma história é divertir-se com ela, captar a mensagem que está nela implícita e, em seguida, após algumas leituras, identificar os seus elementos essenciais que constituem a sua estrutura. E o que é a estrutura da história? O seu enredo, a sua introdução, o clímax, né, que vai acontecer algum momento que a história sai do eixo, que acontece algo inusitado, e aí o desfecho, qual que vai ser a finalização da história. Então, introdução, então, quando, onde, quem, né? Naquele reino, nananana, sucessão dos episódios, os conflitos que surgem e as ações, e seguir a essência da história. Os detalhes podem fluir por conta do narrador. Uma boa conclusão não aponta a moral e nem faz aplicação de atividades relacionadas. Isso é fundamental, gente. Porque a gente tem que desconstruir um pouco essa lógica, né, de que a história tem que ter algo utilitário, né, que ela não é uma experiência por si só, né? Então, às vezes uma pessoa fala, então agora, o que vocês aprenderam a partir disso? Às vezes não, eu só gostei de ouvir a história, achei divertido, é uma coisa de deleite, de fruição, e a aprendizagem está acontecendo. Fique tranquilo, professor, né, que às vezes fica essa ansiedade, né? Uma oralidade não é pouca coisa, é muito, né? Ainda mais nessa era com pouca oralidade, né? E muito menos pedir atividades direcionadas a partir da contação, né? Isso só cria uma coisa mecânica e tira até o interesse da criança. Ah, meu Deus, depois dessa história vai vir uma atividade, né? Lá vem, né? Então, hoje em dia está se desconstruindo muito essa ideia, né? De ter esse tom utilitário, de acabou a história, agora desenha a história, agora vamos responder as perguntas sobre essa história. Está se perdendo um pouco esse tom utilitário, mas é sempre importante reforçar. Bom, evitar tiques, cacuetes, valorizar muito a entonação, a dicção
E isso vai se construindo. É legal a gente se assistir contando uma história também, para a gente ter essa autocrítica, né? Olha, aqui eu acho que eu tô me mexendo muito, tô falando muito rápido, tô falando muito né? Esses cacuetes que às vezes a gente tem. Eu mesmo tenho muitos. Bom, aí, olha que interessante. Teve até um professor, não vou lembrar o nome dele, mas numa das atividades, ele colocou: eu faço contação de história, mas eu uso muito livro como apoio na contação. E a gente falou no encontro 1, né? Claro que tem os momentos que são importantes, os 3 momentos que são importantes ter na rotina escolar ao longo do ano. O momento que as crianças têm um contato mais espontâneo com o livro, ela com o livro, leitura individual, momentos de pesquisa, momentos mais íntimos, ter momentos de mediação, que o professor vai contar a história e apresentar a história como ela foi escrita pelo autor, e isso é importante, a riqueza literária da obra, e ter momentos de oralidade pela contação de histórias. Só que a contação de histórias, olha que interessante, a Beth Coelho vai dizer que ela pode ser trabalhada com o livro. Olha só que interessante, ó. Narrar com o livro não é propriamente ler a história. Então, uma coisa é fazer a mediação de uma obra, de um livro. Outra coisa é contar a história, usar a oralidade, mas ter o livro ali como apoio. Às vezes eu quero mostrar uma ilustração, a ilustração está tão rica naquele livro, que aí eu estou contando a minha maneira, depois eu vou lá e mostro a ilustração, mostro a capa do livro, mostro da onde ele foi inspirado. Isso não é um problema, pelo contrário. Tá bom? Então, eu só queria reforçar essa questão. Então, ela vai trazer a importância da expressão corporal, que pode ser trabalhado gravuras, flanelógrafos, desenhos, né, projeções. Não existe regra. O que a gente só está reforçando é que não é obrigatório ter esses itens. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não trabalho, eu não sei usar isso. Eu não sou bom para vestir um avental colorido, que não sei o quê. Não é obrigatório. Né? Pode ser usado. Pode ter histórias com interferência dos ouvintes. É legal. Nesse sentido, o Monteiro Lobato é legal, porque nas histórias dele tem muito isso, essas contações de história que aí o Pedrinho pedia a fala, aí fala, mas por que não acontece isso? Esse diálogo é importante. Depende da forma como o contador planejou essa atividade. Acho que alguém está com o microfone ligado. Bom, acho que agora desligou. Pode ter conversa antes da história, isso é muito legal, nessa conversa informal estabelece empatia, permite conhecer as crianças. Trabalhar com simplicidade, sem artificialismos, né? Sem precisar ficar criando muitos elementos, né, para aquela contação. Conversa depois da história, permite desenvolver a ideia dos sentimentos, das emoções, da escuta. Bom, vou passar também rapidamente, mas o currículo da educação infantil vai trazer muito a importância da oralidade, da contação de histórias em vários dos seus objetivos, né, nos objetivos da educação infantil. Tá? Então, isso aqui só reforça a importância de ter contação de histórias na nossa rotina. Bom, então, o que é fundamental? Apreciar, ouvir e observar, criar um repertório baseado em leituras e histórias, em escutar histórias também, em ver filmes. Claro, tudo vai ampliando o nosso repertório. Nossa caixinha cerebral permite tudo. Né? Vamos sempre ampliar esse nosso repertório. Apropriar-se da história, colocando sua marca na narrativa. Então, o contador de histórias não é aquela pessoa com a melancia no pescoço que vai roubar a cena. É importante, ele é fundamental, o contador de história, mas ele é um mediador, e o importante é a história, a narrativa, a oralidade. E ele vai criar sua marca da narrativa. Cada um vai criar a sua. Tem contador de história que cria uma frase de abertura, que canta uma história no início, que conversa, que coloca piada, que vai usando o recurso que achar mais adequado. Tem aquele que conta a história, entre aspas, de uma forma mais simples, e vai cumprir maravilhosamente a função também. Né? O a mais vai sendo construído com o tempo. Ter clareza da intenção, considerando o contexto, né? Quem é o público, para qual faixa etária, se o público está se dispersando da história, tudo isso vai sendo considerado na hora da prática. Né? Planejar as estratégias e recursos que serão utilizados. Bom, eu tinha sugerido a leitura, né, de um trecho da Regina Machado, né? A Rita até citou
o Boca do Céu, né, o trabalho que ela realiza. Ela é uma pessoa da prática, da contação de história, né, do coletivo, e uma acadêmica também, né, livre docente da USP. Então, um importante nome para a gente discutir a importância da palavra, da arte e da escuta, né? Ela também vai discutir bastante essa ideia da pulsação, a respiração das histórias, ela vai dizer, né? A função dos textos, a estrutura, a lentidão, a pausa, a voz alta, a voz baixa. E aí, ela vai colocar, tem uma citação dela, né? Uma coisa bem interessante que ela vai falar que as imagens vão sendo construídas pelos sentidos das pessoas, né? Um bom contador de histórias, guiado pelas ações interligadas desses 3 fatores, a intenção, o ritmo e a técnica, exercita as habilidades pessoais, que são os recursos internos. Então, esses recursos internos combinados com um amplo repertório de informações disponíveis, que são os recursos externos, vai polindo e conquistando, ao longo da sua vida, a qualidade da presença. Então, é um misto de elementos internos, que são a observação, a expressão das coisas, a forma como eu me expresso, né? A curiosidade, o contato com as imagens internas significativas e esses elementos da escuta, si mesmo, dos contos, dos outros contadores, dos textos e repertórios estudados, da criança, do público, né, em geral, que está lá, dos seus recursos, escutar o que ele pode me ajudar. É muito bonita a Rita lá com o instrumento dela, a escuta dela. Imagina a técnica, o que ela se preparou antes de fazer pela primeira vez essa contação, né? A escuta do seu corpo como instrumento expressivo e da sua intenção narrativa. Gente, a gente tem um potencial sagrado que é o nosso corpo, que ele pode ser muito bem trabalhado no dia a dia e tem que ser experimentado, vivenciado. Pode ser que não dê certo a primeira vez, na segunda, na terceira, mas será que não deu certo mesmo? Isso também é relativo, né? Então, a percepção da reação das crianças naquele momento de uma contação de histórias é muito importante. E como a gente percebeu que na pesquisa que a gente fez, muitos realizam ou raramente ou nunca realizam, tentem viver essa experiência de contação de histórias. Tenho certeza que não vai ser em vão essa experiência. E aí, essa distinção, ela também vai ajudar muito nessa distinção do teatro e da contação de histórias, né? O contador de história vai beber da fonte da linguagem cênica em muitos aspectos. Não por acaso a gente tem muitos artistas, né, arte-educadores, que atuam em teatro, né, em peças teatrais, mas também realizam contação de histórias, né? O narrar, são tantas, às vezes, esse excesso de coisas utilizadas desvia a atenção do fio da narrativa, promovendo um show de estimulação sensorial. As crianças se deixam se seduzir pela parafernália técnica e a história se perde. Porque às vezes a pessoa quer se fantasiar, quer tocar instrumento, quer fazer piada, quer dançar, e a história vira um detalhe, né? Para quê? Menos é mais, né? Quem conta histórias todos os dias pode preparar-se para surpreender as crianças com situações variadas. É preciso saber contar uma história sem nenhum recurso externo. Então essa é a dica que eu quero deixar da Regina Machado para vocês. Quem não realiza a contação de histórias, ou quem está criando coragem, ou está querendo aprimorar. Contar histórias sem nenhum recurso externo, para experimentar a sensação da soberania da história, valendo-se apenas de sua força expressiva, tal como se revela pela presença do contador. Muitos contadores sentam-se numa cadeira e começam a falar, tendo como recurso sua voz, gesto e olhar, e a magia se instaura. O mundo se cria imaginariamente em cada ouvinte. Então, olha que lindo, né? Tenta bastar pela história e pelo seu corpo, né? Tenta essa experiência, porque esses mitos que colocam, né? Eu não tenho dificuldade de usar recursos, me sinto mais confortável com o livro. Às vezes, vai se descascando esses mitos e a contação de história pode acontecer naturalmente. E o público gostar, o que é mais importante. Bom, eu vou pular um pouquinho, né? Essa discussão da Regina Machado, ela permite, né, um aprofundamento maior, mas o tempo é curto, mas ela traz muito essa ideia do estado de presença, né? E vai discutir muito por que contar, né? E aí ela vai colocar, é importante contar sem o livro.
para experimentar a qualidade da relação com a audiência, com os olhos, mãos e gestos corporais, encontra os olhos, as mãos e os gestos corporais da audiência, que é o seu público, as crianças e outros públicos para além da escola. Permitindo essa receptividade, contribua para seu modo de relatar a história. Bom, vamos adiante. Quem não leu aqui, o texto, né, da Regina Machado está disponível. Esses slides eu vou disponibilizar hoje também lá no Drive, tá bom? A educação infantil, né, a Divisão de Educação Infantil, lançou recentemente um documento, né, chamado Leitura Literária na Educação Infantil, Interrelações Humanizadoras. No nosso Drive também está esse documento. Ele vai falar um pouquinho de contação de histórias e de mediação. Então, é um documento que pode ajudar bastante no trabalho de vocês também. Aí, queria dar uma dica de leitura, estou com ele em mãos também aqui, né? Esse livro aqui é um calhamação de quase 500 páginas, mais de 500 páginas, na verdade, né? Que é um livro do SESC, chamado Contação de Histórias, Tradição, Poéticas e Interfaces. Então, ele tem 3 tópicos, né? O livro, o tópico tradição, que vai discutir, inclusive, tem um capítulo sobre a concepção de griots, né? História, é muito bacana. Poéticas e interfaces. E o legal desse livro é que tem uma gama de arte-educadores, de teóricos, de artistas, de escritores, que vão falar sobre a importância da contação de história. Por exemplo, Daniel Munduruku, Ariano Suassuna, estou dando alguns nomes assim. Rubem Alves, que eu citei quase agora, né? A Bia Bedran, que já foi citada aqui no encontro também, o Léo Cunha. Então, tem autores de diferentes campos de atuação que vão falar da contação de história. E, no final, ele tem um glossário com palavras, né, de palavras-chave, né, que dialogam muito com a ideia de contação de histórias. Então, é um livro, uma dica assim, para quem quiser se aprofundar. Eu li bastante, muita coisa que quando eu achei que eu já sabia alguma coisa sobre o assunto, esse livro me trouxe mais ideias. Então, foi muito bom ter lido esse livro. Bom, só para finalizar, prometo, temos 8 minutos, né? Esse livro também essa ideia de intersecções. Ainda estou nesse livro do SESC que eu citei agora, né? Outras artes que dialogam com a contação de histórias, né? Como teatro, cinema, tecnologia, música, psicologia. E aí, antes de mais nada, né? Eu falei vários momentos do diálogo do teatro e da contação de histórias, né? Tem um movimento distinto entre o ator e um contador, né? Obviamente que isso aqui é uma coisa simplista. É que na AEL a gente trabalha, tem esse movimento do trabalho cênico. E a gente quer também trazer o potencial da contação de histórias, né? Então, o ator estuda, decora um texto, trabalha com o texto, relabora ele também muitas vezes, né? Isso aqui por isso que eu falei, tá simplista. Constrói um personagem supervisionado pelo diretor em cena. O contador absorve, incorpora e retransmite a mensagem, mudando de acordo com a sua interação com o público, né? Então, é muito volúvel nessa relação história de acordo com o contexto, né? Os elementos externos, né? Os internos vão dialogar com os externos nessa contação. Então, vai ter mudanças, vai variar muito. Muito mais a relação do contador do que o ator em cena, né? Bom, obviamente, os dois permitem trabalhar com indumentárias, adereços e animações, né? Então, a linguagem cênica do teatro de bonecos, os fantoches, os marionetes, teatro de sombras, os dedoches, são possíveis de trabalhar em uma contação de histórias. Não são necessários, mas têm um potencial gigantesco. E como a gente trabalha muito a linguagem cênica na EL, na educação infantil e no ensino fundamental, na EJA, essa ideia do corpo, o mimo e a pantomima e a imaginação, que vão muito além dos recursos de adereços, mas eles são o corpóreo também criando elementos cênicos. E isso a gente vê muitas vezes, o contador de história fazendo gestos, semblantes. O terror, você vê o expresso no rosto dele, e de repente a bruxa chegou, e o semblante mudando, né? Então, esses elementos contribuem muito para a imaginação do público que está tendo acesso àquela história. Então, o teatro, esses elementos da pantomima também contribuem muito, né, nesse trabalho do contador de histórias, criando essa atmosfera imaginária.
Uma outra coisa bem bacana, que é bem contemporânea, é uma estética chamada teatro playback, né? Que alguns grupos de teatro, muitos de humor, inclusive, né? Que vão trabalhando e criando uma história cênica no palco a partir de uma história que alguém da plateia conta. Né? Então, aqueles shows de improviso, tem uns grupos de improviso que fazem uns trabalhos incríveis nesse sentido, né? Que é chamado de teatro de playback. Outra aí, né, só uma parte também, né? A linguagem do RPG, né, contribui muito também, primeiro para experiência de criar e contar histórias e também trabalhar elementos cênicos, né? Criando personagens, né? Criando situações, né? Então, quem gosta de RPG, a Rosângela, acho que está até no curso aqui, eu comentei com ela anteontem, né, sobre RPG, que a El pode se aproximar mais dessa linguagem, que tem um potencial muito grande, né? Bom, por fim, vou deixar só mais 2 dicas literárias, prometo, tá acabando, calma, gente. O livro O Imaginário no Poder, As Crianças e a Literatura Fantástica. E aí, a autora Jacqueline Held vai dizer o quê? O que é o contador, quer se trate da história oral, quer se trate da escrita, senão aquele que não deve se esquecer de sua infância, que se recusa a esquecê-la e deixar-se normalizar completamente. Aquele que, por isso mesmo, se torna cúmplice da criança, que auxilia a prolongar sua brincadeira, a construí-la, a enriquecê-la, que a faz passar da brincadeira de símbolo comum para o que já toma forma de criação. Então, só uma mensagem que eu quero deixar para os professores é: trabalhe essa criança interior de vocês, rememorando essas histórias que vocês foram lembrando, que vocês viveram ou não na infância, e permitam que isso seja vivido pelas crianças dessa nova geração. Eles precisam dessas referências da oralidade, né? Então, esse curso foi pensado por isso, um pouco essa angústia, e também porque eu acho que a El pode contribuir e dialogar bastante com essa importância da oralidade e da contação de histórias. E aí, outro livro, né, da Gilca Ghirardello, chama Baús e Chaves. Esse livro é do Sesc também, né? Baús e Chaves da Narração de Histórias. Então, só reforçando tudo que foi dito hoje aqui, né? Não existe um único jeito de ser um bom contador de histórias. Cada um de nós tem seu estilo pessoal, em termos da histórias que escolhe e da maneira de contá-la. É possível ajudar os contadores dando retorno sobre o que funciona e o que não funciona na narração. Mas, essencialmente, o contador principiante deveria ser auxiliado a desenvolver uma voz individual, seu modo de contar histórias. Então, fiquem tranquilos, desenvolva esse seu modo de contar histórias com criatividade, usando a memória, trabalhando, lógico, técnicas verbais, do uso do corpo, da performance, da forma de construir um diálogo com o público, o espectador, mas começar é o fundamental. Uma dica de leitura para quem quer conhecer um pouquinho mais essa ideia, essa história da leitura no Brasil. Esse livro da Marisa Lajolo e Regina Zilberman, né, A Formação da Leitura no Brasil, ajuda muito a entender o quanto a oralidade em alguns momentos esteve presente na escola, outros esteve fora dela. Então, dialoga muito com o tema desse curso. Aqui estão as referências. Vou parar de compartilhar e tenho 1 minuto. Peço desculpa, pareço um locutor de futebol correndo com o tempo. E peço desculpa que eu não li as mensagens. Prometo que retomo com vocês, releio com carinho tudo que foi dito. Eu sou conteudista, né? Quis passar um monte de coisa nos slides e aí o tempo foi contra. Mas eu só queria compartilhar com vocês a tela sobre a atividade final, tá? Então, 1 segundinho para acabar o encontro. Sobre as atividades, eram aquelas que vocês já realizaram. Eu vou pedir 2 coisas para vocês, duas coisas que a gente vai postar no Classroom também, fiquem tranquilos, né? Então, vou falar rapidamente agora, mas depois vai ser postado na nossa turma, no Classroom. Uma delas é uma avaliação do curso. Então, a gente criou um link aqui no Ideia Boards, né? Que vocês colocam o que foi legal do curso. Se não quiser colocar em algum deles, não tem problema. Aí vocês escrevem aqui, tal, o que precisa melhorar e sugestões para o próximo curso, né, para as próximas formações. Tá como encontro, mas entendam dessa forma. É um bloco de anotações, vocês podem escrever o que quiserem ali. Se não quiser escrever, isso é facultativo, tá? Deixa eu parar de compartilhar. Essa é tranquila. Eu vou postar o link depois lá no Classroom.
Opa, agora, outra coisa que eu ia compartilhar, peraí. Ai, tô com um monte de aba aberta, achei. Eu criei um Padlet, olha só que maravilha. Vocês colocaram tantas referências, e eu tenho certeza que vocês colocaram hoje, inclusive aqui no chat, muitas, né? A proposta da atividade final do curso, ela vai entrar no ar agora, no Classroom, já estava em rascunho, né? Agora ela vai entrar como atividade final. A gente vai dar duas opções. Ou que vocês colocam uma indicação de disco, vídeo de contação de história, filme, livro, que potencializa a elaboração de uma contação de histórias. A gente falou bastante hoje no encontro que o repertório é fundamental. Então, vamos construir um painel aqui com várias ideias, né, literárias. Eu coloquei algumas aqui, ó. Uma delas, a Elaine, né, nossa formadora lá da Dre Campo Limpo, contadora de histórias. O Vander, né, que eu citei no começo do encontro, mas não falei o nome, que eu ia convidá-lo para esse curso. Ele também é um contador de histórias maravilhoso. E aqui eu coloquei na íntegra o filme Os Narradores de Javé, e uma música, né, do Moraes Moreira, A Lenda do Pégaso, que é uma contação de histórias, essa música do Moraes Moreira. Só que olha só que interessante. Eu coloquei um comentário e o meu nome. Então, o que eu vou pedir? Quando vocês forem sugerir alguma atividade aqui, ó, é só vir no mais, aí dá para pôr aqui, ó, ou anexar alguma coisa, ou escrever algo, ou pôr uma foto, aí você escreve lá o que você... Ou vocês colocarem uma dica, ou então, aqueles que tiverem, e vai ser incrível quem tiver, um registro de uma atividade sua como contador de histórias. Pode ser uma foto, aí você descreve a foto, ou se tiver uma gravação da sua contação de histórias, tá bom? Então, o que nós queremos na atividade final é isso, que vocês compartilhem e a gente crie um banco de dicas, né, de contação de histórias, mas não esqueçam, na hora de postar, colocar seu nome. Por exemplo, aqui no Narradores de Javé eu não coloquei nada, tá sem nome. Então, quem vai saber que fui eu que coloquei? Então, no Moraes Moreira, a Lenda do Pégaso, tá ali, ó, Samir Mustafa. Então, não esqueçam de colocar o nome de vocês quando forem postar. Eu retomo essa dica no nosso Classroom, tá bom? E vou postar lá o link para vocês acessarem o Padlet e também aquela avaliação do curso. Ufa, era isso. Eu vou passar a fala para a Rita, que está com a mão levantada. Acho que tem mais alguém com a mão levantada. E a Amanda, tá bom? E aí depois a gente encerra e peço desculpa que a gente passou do horário. Boa noite para quem tiver que sair. E eu vou parar a gravação. Oi, Rita. A câmera está aberta? Tá aberta. Tá aberta. Aqui, deixa eu ver. Tá aberta? Tá aberta. Não, eu só queria compartilhar que na hora de falar da história, eu livro. A história que eu contei está nesse livro, O Loma, a Casa da Beleza e Outros Contos, do Suni. Tem vários contos africanos aqui. E aí, como você falou mesmo, a questão toda do espaço, tudo é pensado com muito carinho, com muito cuidado. Falando da Regina Machado, tem um outro livro, o Violino... Ai, tá ruim a imagem, né, para ver. Violino Cigano. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui a luz para ficar melhor. Violino Cigano. E Outros Contos de Mulheres Sábias. Então, é um livro muito maravilhoso. A Paula falou super bem essa questão das matriarcas, das histórias das mulheres. Essa coisa dos cantos de trabalho vem justamente dessas mulheres cantadoras, cantadeiras. Então, fica aí como dica, enfim. Falou da Leda também, o livro da Leda, então já tinha até reparado no livro da Leda. Enfim, tem muita coisa rica e é isso. E só agradecer. Ah, sim, e essa história, o menino no Lilê, só para finalizar, ela é a versão africana do Festa no Céu e tem a versão boliviana, o Banquete Celestial. Só isso. Ótimo. Amanda, por favor. Professora, eu fiquei só com uma dúvida. A gente tem um movimento do Leituraço que ele é muito forte também, né, nas unidades. Eu gostaria de saber se eu posso fazer um recorte de uma criança recontando a história a partir da minha perspectiva da leitura de imagem, porque eu tenho uma foto. Eu não consegui gravar ela toda, mas assim, é bem significativo, porque é uma criança que está fazendo reconto para as outras crianças ali que estão envolvidas. Então, acho que o depoimento, o relato, ele vai ficar bem bacana. Ouça, vai ficar ótimo. Pode e deve, viu, Amanda? O legal é o uso estritamente pedagógico. A gente vai criar esse banco aqui para ter uma troca entre os interessados, né, em se aprofundar no tema. Então, acho que vai servir muito para o grupo. Ah, tá ótimo, então. Obrigada. Imagina. Bom,
Vou parar a gravação. Gente, mais